E aí, minha gente, como é que vocês estão? Começando mais um episódio aqui do Metro Quadrado Podcast, direto da sede da Igual Imobiliária em Bauru. Com imensa satisfação, estamos aqui de novo com vocês. Qualidade de vídeo melhorando, coisinhas novas a cada episódio, né, Luizinho? Cada episódio é uma novidade. Ai, que massa. Só melhorando, graças a Deus. Só melhorando. E hoje a gente vai trazer para vocês um tema que eu acho super bacana também, que vai atrair tanto os profissionais do mercado imobiliário, como também proprietários e interessados na locação de imóveis. Hoje a gente, em todos os quesitos, nós dois temos bastante experiência, mas agora a gente vai tocar num assunto que é, acho que uma grande expertise do Diego, né, Diego? Foi, né, meu? Fiz bastante. Você quer um pouco antes, assim, da gente começar na questão das perguntas e respostas aqui, você quer falar um pouco da sua experiência com o mercado de locação? Cara, tive a oportunidade de ter aí uma média de 30 corretores na capital, lá em São Paulo, onde a gente recebia os prédios das construtoras, né? E geralmente prédios de 1, 2 dormitórios, onde a gente verificava que dos proprietários, 70%, 80% eram investidores. E a gente fazia essa gestão de patrimônio e colocava, na sua maioria, os imóveis à locação. E aí a gente chegava a fazer uma média de, 45 locações mês, assim. Loucura, né? Putz, muito doido. E isso falando na sua grande maioria residencial, alguns prédios comerciais também, tive uma boa experiência de comercial, mas deu para ter bastante experiência, cara. Casos e casos, assim, mais malucos possíveis. Para quem não tem tanto tato, assim, com a locação, cara, o processo de locação não é só ir lá mostrar o imóvel e bater o contrato, né? Tem toda uma análise de crédito, análise do fiador, tem tudo isso, né, Diego? Então, quando a gente fala de 45 imóveis sendo locados por mês, o volume de serviço que isso girava era monstruoso. É monstruoso porque se a gente falar que a gente tem, no mínimo, duas partes envolvidas, que seriam o locador e o locatário, pode ser configurado na parte do locador, aí ele e esposa, e do locatário também, ele e cônjuge, por exemplo, a gente está falando de 4 pessoas. Se entrar mais um casal de fiadores aí no meio, eu tenho 6 pessoas que você tem que estar em contato constante, dirimindo todo e qualquer tipo de dúvida para que isso aconteça e o contrato seja celebrado. Então é um volume de serviço assim, gigantesco. E para fazer esse tipo de locação assim, vocês tinham quantas pessoas lá trabalhando com isso? No back-office a gente tinha uma média de 10 pessoas. É bastante coisa. Bastante coisa. No back-office. Depois, para administrar a locação, quando essa carteira entra, a gente tinha um volume de mais ou menos 1.500, 2.000 imóveis já administrados dentro dessa maneira do contrato. E a gente chegou a ter quase 20 pessoas cuidando dessa carteira. Um gerente específico para isso e umas 20 pessoas cuidando desse dia a dia da locação, porque depois que entrou e pegou a chave, aí começa toda a locação, que é um relacionamento, né? Então, e é isso que eu ia falar agora, eu ia tocar nesse ponto, que além de o processo de locação por si só, que você fala de visita, depois da visita, contrato, análise de crédito, vistoria, depois disso ainda começa um relacionamento, né? Eu brinco bem que locação, cara, locação é realmente comparável com relacionamentos amorosos, assim, sabe? Tem altos e baixos. Altos e baixos, na hora de começar é as mil maravilhas, sabe? Não, pode fazer o que você quiser, sinta-se em casa, seja feliz. Não, pode mexer aqui, pode mexer ali, mas na hora de devolver o imóvel, aí você vê realmente que seria o ato de separação, né? Sim. Dentro de uma relação. Você vê quem é quem, né? Quem é quem? Cara, é cada um. Mas ele falou isso no começo, mas tá escrito. Não tá. Mas ele deixou, mas e aí agora o que eu faço? Então, tem que tomar cuidado. E um dos pontos cruciais nessa parte toda é a vistoria do imóvel, que tem que ser, impecável, cara. Tem que ser detalhista, detalhado, foto. Porque ele é a base, né, de que você, na sua maioria, em quase todos os contratos, se não todos, você tem que devolver o imóvel exatamente quando você recebeu, né? E é o que a gente brinca bastante aqui dentro, né, internamente a gente brinca bastante, que é aquele negócio. Mas o proprietário falou e o inquilino concordou. Tá, mas beleza, coloca isso no laudo, coloca no contrato, vê na vistoria, tira a foto e mostra que estava daquele jeito. Mas o inquilino falou que ia entrar daquela forma mesmo. Mas coloca na vistoria, tem que estar na vistoria, tem que estar bem respaldado, né, juridicamente. No mínimo, a vistoria por si só é um dos pontos mais delicados, tem que ser levado muito a sério e não pode ser feito por qualquer um, Luiz. Não posso catar um corretor iniciante ou uma pessoa que não gosta de fazer a vistoria para fazer a vistoria, porque ela vai ser o ponto crucial aí na devolução do imóvel para que o bem do locador seja
devolvido integralmente e que ele possa refazer essa locação e manter a qualidade do imóvel que ele locou da primeira vez. Perfeito. A gente separou para vocês aqui algumas perguntas que são pertinentes do mercado, algumas teoricamente, aí, entre aspas, um pouco mais bobas, mas nenhuma pergunta é boba se ela for bem esclarecida, né? A gente acha que todo mundo sabe de tudo, a gente tem que partir do pressuposto que existem perguntas que a gente ouve na mesa que a gente acha que a gente nunca ouviria. Sim. Tipo, por exemplo, a primeira que eu separei aqui, qual que é o prazo mínimo para locação? Né? Então, mas isso é uma pergunta, vai muito do contrato e tal, mas são perguntas pertinentes. Existe hoje, Diego, um prazo mínimo de locação? Tem, a gente tem dois modelos de locação. Antes de tudo, cara, quero dizer que a lei do inquilinato, só pesquisar no Google aí, lei do inquilinato, vai bater a lei ali, vai mostrar para você tudo que está dito. A relação de locação, ela é 100% respaldada por uma lei específica. Então, tudo que pode, tudo que não pode, quem é responsável pelo que, como, sim, quando e onde, está escrito na legislação. Tá na lei, né? Tá na lei, mano. E não tem a regra clara ali, tá? O contrato pode prever algumas outras coisas, algumas alterações, uma ou outra concessão, mas ainda assim o contrato não tem força de lei. Sim. Né? Eu acho que pode ter uma coisa sendo... Ele nunca vai poder ser leonino, né? Eu não posso ir por cima da lei, né? Então é importante que todos tenham esse conhecimento. Isso na internet hoje é muito fácil de achar, tá? Mas, a lei me diz em dois tipos de locação, as residenciais e as não residenciais. Perfeito. Tá? Vou começar por aí pra gente chegar no prazo. As residenciais, eu tenho a relação onde você vai fazer uma locação para moradia, tá? Para fixar residência realmente em uma nova cidade ou na sua cidade, pelo motivo que for, para que você more. As não residenciais, elas vão ter duas coisas, é bem curioso, ele não fala de locação comercial. As não residenciais, elas englobam a locação de comércios, lojas de shopping, lojas de rua, indústrias, sim, empresas, tá? Vai para essa parte comercial, mas ela também pode ser de um imóvel residencial, destinado a uma pessoa jurídica. Entendi. Que vai usar para que seja alocado seus diretores, seus funcionários, seus gerentes. Então eu não tenho um morador fixo, ela é um imóvel residencial com fins não residenciais, entendeu? Sim. Sem uma pessoa específica ali. A empresa não precisa avisar o proprietário de que vai mudar a pessoa que mora ali. E quando acontece isso, essa questão do não residencial, por exemplo, uma empresa alugou para que funcionários fiquem ali. Então vai existir uma rotatividade de funcionários ali dentro daquela casa. A locação, ela sai em nome da empresa, é isso? Isso, sai dentro do CNPJ. Tem que ser para a pessoa jurídica, a não residencial. No caso de imóveis aí que podem ser usados para moradias, tem que ser colocado no CNPJ. Então, quando a gente vai fazer a avaliação, por exemplo, a gente avalia a empresa, a gente avalia a capacidade financeira da empresa. Capacidade financeira da empresa. É tudo pela pessoa jurídica que vai ser encabeçado e aí a garantia a gente vai entrar depois. Mas, respondendo a sua pergunta, tem um prazo mínimo de locação? A lei diz que o contrato deve ser para que tenha o respaldo específico dos residenciais, falando de residencial, de 30 meses, no mínimo. Tá? Ela coloca 30 meses, são 2 anos e meio, e ela garante ao locador alguns direitos e ao locatário outros direitos. É possível fazer contratos abaixo de 30 meses? Eu quero fazer um contrato por 1 ano. É possível? É possível fazer. Mas as garantias que a lei dá para os contratos acima de 30 meses ou superiores, sim, não são as mesmas. Não são contemplados. Não são iguais aos de 12, tá? Quando eu tenho um contrato com prazo indeterminado ou um prazo inferior a 30 meses, por exemplo, se esse contrato for renovado automaticamente no final do prazo dos 12 meses, nenhuma das partes se manifestou para a desocupação do imóvel, nem o inquilino para sair, nem o locador para tirar. Esse contrato automaticamente se renova por um prazo de 5 anos. Entendi. Onde o proprietário não pode pedir de volta por denúncia vazia, por ele querer apenas, né, esse imóvel de volta. E no prazo determinado, ao fim do prazo determinado, dos 30 meses, se ninguém falar nada, e isso se prorrogar por 30 dias, é prorrogado o contrato automaticamente, mas por prazo indeterminado. Aonde o proprietário já pode gozar do direito de, se não quiser, pedir o imóvel de volta. Ele pode fazer isso a qualquer momento, porém com um aviso aí de 30 dias, para as duas partes. Perfeito. Então, é por isso, aí a gente conversando sobre esse tema de prazo mínimo de locação e como a lei ela protege dentro dos 30 meses, que nem você falou,
É por isso que as pessoas normalmente elas fazem um contrato de 30 meses. Normalmente não, mas a gente vê, é muito corriqueiro acontecer de se fazer um contrato de 30 meses com uma cláusula inclusa dentro do contrato de que a partir do 12º mês se isenta da taxa de multa de contrato, né? Isso é muito confuso. Se você é um profissional do mercado imobiliário, um corretor de imóveis e está trabalhando, é muito comum, às vezes, seu cliente fala assim, eu quero um contrato de 12 meses. Ou principalmente quem está entrando. Às vezes o cara não sabe se vai se adaptar no imóvel, não sabe quanto tempo vai ficar na cidade. Se a gente estiver falando de apartamentos de um dormitório, a rotatividade é muito alta. Às vezes o cara está a trabalho ali, se a gente usar exemplos da capital, eu preciso me locomover, eu mudar de trabalho. Se eu mudar de trabalho, eu mudo de apartamento para ficar mais fácil o meu deslocamento, por exemplo. Então, como ele não sabe se ele vai ficar, ele pede a gentileza ao locador, ao proprietário, de que sim, isente-o da multa após 12 meses. Tá? E não é raro que isso aconteça. Não é obrigação, o proprietário pode falar não, tá? É um pacto. Isso tem que ver se o inquilino vai querer continuar, vai assinar o contrato sem essa isenção, se é tão importante para ele ou não. Ou pode ser colocado qualquer outro prazo, tá? Pode ser depois de 18 meses, depois de 1 ano e meio. Porque a gente tem que lembrar que o locador, ele pagou o primeiro aluguel é comissão. Sim. Aí ele teve 11 meses de lucro. Aí se ele vai colocar para locação, ele vai pagar outra comissão. Sim. Depois de 12 meses. Então, para ele, é um retorno sobre o investimento que ele tem. O imóvel é um investimento. Sim. Então, ele pode pensar no prazo. É comum, tá? Você pedir essa isenção da multa. A grande maioria deixa essa gentileza correr no contrato e deixa previsto. Tá? É normal que aconteça. É normal que aconteça esse pedido, sim. Sem dúvida. O que a gente está deixando bem claro, então, que é normal que aconteça, mas isso é um acordo entre as partes. Não é obrigação do proprietário dar essa isenção de multa. É isso? Isso. E aí o contrato é feito por 30 meses com isenção de 12. E tem muita gente no mercado imobiliário que fala assim, não, mas o contrato é de 12. Ou o inquilino entende que o contrato dele é de 12 meses. Não, o contrato não é de 12. Ele é um contrato de 30 com isenção de multa após 12 meses. É totalmente diferente, tá? O prazo do contrato tem que ser visto na cláusula de prazo, que vai estar assim, que ele vai, inicia-se no dia tal e termina no dia tal, né? Contabilizando a quantidade de meses que ele tem ali. Perfeito. E aí a gente acaba entrando, a gente até meio que respondeu já a segunda pergunta, mas eu vou incrementar a segunda pergunta, que ele fala que quando o locatário devolve o imóvel antes do prazo pactuado, deve pagar multa. Então a gente vai entrar dentro dessa pergunta e eu vou incrementá-la. Por exemplo, como que é feito o cálculo de rescisão? De rescisão. Então, por exemplo, eu tinha aquela cláusula dentro do meu contrato que a partir do 12º mês eu pagaria a multa. Eu me isentaria da multa. Até o 12º mês eu pagaria a multa se eu cancelasse, mas a partir do 12º mês eu me isentaria da multa. Uma dúvida que gera isso, na cabeça de todo mundo, porque assim, eu estou no 8º ou no 9º mês dentro desse primeiro ano, certo? Eu ainda estou sendo multado caso eu rescinda o contrato nesse período. Estou dentro dos 12 meses. E se eu, nesse período, no 10º mês, por exemplo, rescindo o contrato, como é feito o cálculo? Ele é feito sobre os 12 meses? Não, de maneira nenhuma. Porque falta só 2, então eu vou pagar a multa sobre 2 meses? Ele é feito sobre 30. Perfeito. Tá, ele tem que ser feito sobre 30 meses, é uma confusão muito normal dentro do mercado, até algumas imobiliárias se confundem nesse cálculo, e é muito nítido. A desocupação após 12 meses sem cobrança de multa é uma gentileza do proprietário, mas a multa é proporcional ao prazo que falta no contrato. Então eu tenho 30 meses, desocupei ele com 10, eu preciso descobrir. Você pega o valor da multa, 3 vezes o valor do aluguel, divide por 30. Você vai achar o valor por mês daquele contrato. Você desconta 10 dos 30, sobrou 20. Faz aquele valor mês vezes 20, é o valor da multa que você tem para entregar. O cálculo não é difícil, é um cálculo tranquilo de ser feito. Sim. Tem um aviso prévio de 30 dias, que tem que ser contabilizado também, que aí o cara não pode sair do nada. O contrato prevê aí também para não pegar ninguém de surpresa, né? Perfeito. É um aviso prévio aí de 30 dias, a lei também diz que tem que ser dado esse aviso. E o cálculo não pode ser feito sobre os 12 meses, porque o proprietário não é um contrato de 12. Sim, é um contrato de 30. Exatamente. Então ele foi rescindido no 10º mês de 30, não no 10º mês de 12. Isso, então exatamente. Não pode ser feito o cálculo mas mês mês que vem, daqui 2 meses eu não tenho. Cara, você vai avisar com 30 dias. Daqui 2 meses não tem, a não ser que seja uma urgência maluca de desocupação. E aí cabe também, lembrando que a multa contratual,
O contrato é uma celebração de vontade das duas partes. Perfeito. E as duas partes são vivas, as duas partes são inteligentes, a gente pelo menos espera que sim, né? E dá para conversar. Tá? E aí a lei também prevê, Luiz, que caso a desocupação antecipada seja por motivo, por exemplo, de mudança de emprego, você é isentado na multa. Sim. Eu fui transferido de cidade no meu emprego, preciso pagar a multa? Não precisa. A lei prevê isso. A lei prevê. Ou que você precise se deslocar entre cidades e você vai precisar mudar para uma cidade melhor. Você não foi locado em outra cidade pela empresa, mas você precisa, para melhorar a sua logística por meio de trabalho, alguma coisa, é necessário que se comprove isso, lógico, mas você está isento dessa multa. Perfeito. E eu vou até contar, aproveitar o gancho aqui. E acabou acontecendo isso comigo, tá? Eu aluguei um imóvel por 30 meses e no 11º mês eu ia devolver o imóvel e logicamente veio a multa sendo cobrada. A conta que eu fiz era pouca diferença, mas a conta que eu fiz foi o seguinte: se eu pagar mais um mês de aluguel, eu tenho mais tempo para sair, para pintar o imóvel, eu tenho mais tempo para fazer a mudança, eu tenho mais tempo para fazer tudo isso, eu não preciso fazer na correria. E a multa era um pouco maior, porque estava faltando ainda os 20 meses. Então o valor de um aluguel me compensava mais eu pagar mais um aluguel e ficar ali, porque eu tinha mais tempo para tudo isso que eu falei agora, do que pagar a multa e sair correndo. Né? Então tem esses detalhes assim que vale a pena. Acho que para todo mundo. Você chamou a atenção aí do pessoal que trabalha com locação, e eu chamo a atenção do pessoal que entra em locação, claro, ou inquilino. Fala, faz a conta. A conta é essa, é simples, é igual o Diego falou. Você vai pegar o valor do seu aluguel e vai multiplicar ele por 3, porque normalmente a multa são 3 meses do valor do aluguel, certo? Então o valor do aluguel vezes 3. E aí você vai dividir por 30 meses. Você vai descobrir o valor mensal da multa. Multiplica isso pelo tempo que falta de contrato, até chegar aos 30 meses. Exato. Não tem nem que tirar nem pôr, a conta. É isso aí que põe. Viu que compensa, de repente, vai... E aquilo que o Diego falou, a lei ela serve para proteger. Sim, né? As duas partes. Se for um acordo entre as duas partes, fala, não, tá legal, viu? Falta 15 dias para você sair, viu? Tá legal, faz a multa pode ser liberada pelo proprietário. Sim. Tá? Se o proprietário pode ser. Se o proprietário ver a necessidade... Eu já vi uma situação de óbito na família, onde a mãe de uma locatária acabou falecendo. Se eu não me engano, ela era de Manaus, e ela ficou abalada com aquilo e ela resolveu voltar para a cidade natal dela. Já tinha cumprido boa parte, quase 10 meses, e tinha uma isenção de multa após 12, e o locador tocado pela situação isentou ela da multa. Sim. Achou que por um motivo que ele considerou de força maior, de instabilidade emocional dela, não achou justo da parte dele, embora fosse, né, a celebração do contrato não prevê essas coisas. A vida está aí, essas coisas podem acontecer. Seria justo ele receber, mas ele achou melhor não. Tá. Ele não, é isso que a gente está falando agora. A gente não quer de maneira nenhuma incentivar que, né, vire uma regra ficar conversando com o proprietário. Até porque existe a imobiliária para fazer esse intermédio. E a imobiliária está lá para realmente não deixar o proprietário ter dor de cabeça. Exato. Né? Então, às vezes, a gente vive num mundo que a gente vai dando solução e a gente tem um monte de malandrinho por aí, né, mano? Aí o cara chega, pega um negocinho e fala assim, então eu vou falar que é isso. O cara, sei lá, não gostou do vizinho dele, não gostou do não sei o quê, se arrependeu do negócio, ele tenta usar N situações para desocupar o imóvel antes do tempo, mas não, a imobiliária vai estar lá interrompendo, vai fazer cumprir o contrato. Existe todo tipo de ser humano, mas a gente estava usando normalmente as pessoas boas. O bom senso de todo mundo. A imobiliária está lá realmente para fazer o intermédio entre as duas partes. Fala, peraí, eu preciso proteger o proprietário, porque é um imóvel dele, é um bem dele, e ele usa isso como forma de renda, Sim. mais uma fonte de renda. Então não é assim, né? Abrir mão para todo mundo. Não é. Não estamos incentivando isso de maneira nenhuma. Porém, igual o Diego falou, aconteceu uma catástrofe, não custa conversar com a imobiliária e ver se a imobiliária consegue viabilizar isso para vocês. Lembrando que é escolha do proprietário, né? Exato. Perfeito. Mas e depois? Aqui a terceira pergunta. Mas e depois do prazo estipulado? Como fica? Como assim? Depois do prazo. Vamos pegar duas perguntas.
A primeira pergunta é, o meu contrato é de 30 meses com a cláusula de 12. No final dos 30 meses, no final do término do prazo do Eu contrato. vou perguntar 2 perguntas dentro de uma só. Tá. Depois do 13º mês, como fica? Bom, aí ele pode avisar previamente com 30 dias e desocupar o imóvel após 30 dias, lógico, se entregue nas mesmas condições que o recebeu. E depois dos 30 meses? Depois dos 30 meses, qualquer uma das duas partes podem solicitar. Uma coisa muito curiosa, mano, eu vou pra uma polêmica maluca, que eu não sei nem se eu devia... Polêmica. Eu vou pra uma polêmica maluca aqui, que eu não... Que assim, cara, você vai vendo, eu mudei de praça já 3 vezes, e uma coisa que aqui em Bauru eu vejo, especificamente em Bauru, não tinha visto em outros contratos, é que quando eu coloco, e aí eu vou pedir ajuda de advogados, depois a gente pede outro, eu gravo um vídeo separado nas minhas redes sociais para responder. Mas eu vejo aqui nos contratos que quando tem a isenção de multa contratual, eu já vi cláusula dando o direito do proprietário pedir de volta o apartamento depois de 12 meses. Se eu te isentar da multa, inquilino, eu quero o direito de pedir de volta. Ao meu ponto de vista, não pode. Porque a lei é específica. Em contratos celebrados com prazos determinados, igual ou superior a 30 meses, ele só vai poder pedir de volta por denúncia vazia após o prazo. Se ele colocar uma cláusula lá que ele isenta da multa, beleza, ele é bonzinho. Mas ele usar isso para pegar o AP de volta ou a casa de volta depois de 12 meses, eu acredito que não possa. Mas eu já vi contratos de mais de uma imobiliária dentro da cidade de Bauru rezando isso, e às vezes o proprietário não tem consciência, cara? A imobiliária manda o contrato lá, o proprietário, você comprou teu imóvel, você não vai formar direito. Sim. Muito menos perseguir de direito imobiliário. Sim. Você vai receber um contrato de uma imobiliária que vai estar umas coisas lá e você assinou. Perfeito. E aí, às vezes, a imobiliária tenta falar que pode e, às vezes o inquilino também não tem tanto conhecimento. Na forçação faz, mas tem que tomar um cuidado mega, cara. Tô falando de uma residência, de uma moradia onde você institui o seu lar ali. Sim. Num 12 meses, muda uma família com 4 pessoas, 5 pessoas, o pai, a mãe, 3 filhos, 4 pets. E aí o cara fala assim, depois de 12 meses, não, mas te isentei da multa, mas então eu também posso pedir. Não pode, cara. Não. No meu ponto de vista, senhoras e senhores. Então, pelo amor de Deus, tá no meu ponto de vista e eu acho que de vários advogados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso, não me batam na rua. É que vai para a cláusula dos 30 meses aí que a gente está falando. Então, a partir do... 13º mês. Só para responder só para reforçar a pergunta. Então, a partir do 30º mês... 31º. A partir do 31º mês, o proprietário pode solicitar o imóvel novamente. Isso. Desde que ele avise com 30 dias de antecedência. Isso. E vice-versa. Isso. E o outro pode sair também, logicamente, se a multa era de 12... Ele pode sair no 31º mês sem multa nenhuma, sem multa. Desde que também avise com 30 dias de antecedência. A lei prevê algumas situações para o proprietário reaver o imóvel dele dentro dos 30 meses, tá? A lei também não é maluca. É que se você fez um investimento, você está proporcionando moradia e a formação de um novo lar para uma pessoa, isso é muito sério, né? Sim. Isso estou falando só de imóveis residenciais, não vou entrar no não residencial hoje, talvez a gente faça um paralelo de não residencial. Que muda um pouco a situação, porque daí é outra coisa totalmente. A gente vai falar de fundo de mercado, vai falar de outras coisas. Mas no residencial, eu não posso brincar com a vida de terceiros, né? Então, eu por vontade própria e tudo mais. Mas a lei diz sim que se você precisar, por exemplo, para moradias de ascendentes ou descendentes, entende-se, filhos ou os pais, sim, né? Você pode sim solicitar entrar com uma denúncia cheia, que a gente chama, em juízo ou comunicar o inquilino falando, olha, eu vou precisar para o meu bem. Ou até mesmo se você vendeu, por algum motivo, o imóvel que você tinha de moradia e vai precisar urgentemente mudar para moradia para lá. A lei prevê, não é tão simples. Não é tão simples, mas ela igual você falou, ela prevê isso, mas existem várias regras dentro disso. Quando a gente fala que não é simples, é porque... Tem várias regras. Isso eu estou falando de imóveis dentro da mesma comarca, tá? Um ascendente ou um descendente, por exemplo, você pode talvez solicitar desde que ele não tenha outro imóvel para moradia, desde que não vai cumprir as regras previstas. Você tem que comprovar o porquê do uso específico daquele imóvel. Porque, gente, a lei do inquilinato, ela não serve só para proteger o proprietário, ela serve para proteger os dois. Os dois. Ela tá protegendo os dois, porque é que nem você falou, eu não posso brincar com a vida de uma pessoa. Eu aluguei, eu sou proprietário de um imóvel, eu aluguei para uma pessoa lá, mas o imóvel é meu, eu posso pedir a hora que eu quiser. A lei protege o cara também, o inquilino. Também, porque ela fala assim, peraí, existe todo um trabalho. Por exemplo, a gente fez locações várias, não foi uma nem duas,
de pessoas que vieram de fora de Bauru para dentro de Bauru, de São Paulo, então nem se fala. Muita gente vem de fora para alugar um apartamento de um quarto, que é o que a gente trabalha bastante lá em São Paulo. A pessoa mudou de cidade, a pessoa trouxe a família, aí, sei lá, no 8º mês, no 6º mês, ele tem que entregar o imóvel de volta só porque o cara é dono do imóvel e tal. Então, existe algumas coisas para proteger ambos os lados. A multa contratual prevê de 3 aluguéis ou aluguéis, sei lá como é que vai falar isso, tem as duas maneiras estão certas. Prevê também que se o proprietário descumprir alguma das cláusulas, ele pode pagar a multa de 3 aluguéis, tá? Mas como que ele prevê? Por exemplo, quando você tem as chaves do seu imóvel, você tem seu domicílio ali. Sim. O proprietário não pode entrar na casa. Ele não pode ir lá dar um rolê. A casa é dele, mas o domicílio é seu. Perfeito. É invasão de domicílio. Então, ele de maneira nenhuma, ele pode sem avisar. Nem proceder vistoria. Ele tem direito de proceder vistoria para ver se você está cuidando bem do imóvel. Com aviso prévio. Com aviso prévio, combinado. E também não pode ser abusivo nisso. Mas ele tem esse direito. Mas ele não pode entrar no seu imóvel de maneira nenhuma. E aí vem até nessa questão... Na sua residência, né? Não no seu imóvel. No seu domicílio. Aí vem até a quarta pergunta aqui, que entra nesse quesito de visita, de entrar no imóvel e tudo mais. Se o proprietário decidir, mesmo com o imóvel alugado, decidir vender esse imóvel. Tá, por exemplo, bem, aí vem 2 perguntas também dentro dessa pergunta. A questão de visitas, para eu mostrar esse imóvel, já que existe uma pessoa morando neste imóvel, existe um inquilino morando neste imóvel. E a segunda pergunta, se realmente efetivar uma venda no meio de um contrato de locação de 30 meses. Tá bom. Pode vender a qualquer momento, o bem é dele, tá? Com raras exceções. A venda ela pode sempre ocorrer. O aluguel ele nunca vai travar a venda, tá? Raras exceções fazem com que a pessoa registre na matrícula do imóvel o contrato de locação. E isso garante para ela que se ele for vendido, ela não vai ser despejada pelo proprietário. Ele tem que assumir, o novo proprietário tem que assumir o contrato de locação. Mas, cara, nunca vi acontecer em 16 anos. Sim. Tá? Alguém que colocou isso em contrato. Que fez isso registrar na matrícula do imóvel. Sei de casos que já aconteceram, mas eu, pessoalmente, nunca fiz. Isso. Nunca confeccionei um contrato desse tipo e tudo mais. O que acontece é que se ele coloca o imóvel para vender com o inquilino tem o direito de compra. Ele tem o direito de preferência de compra. Perfeito. Tá, desse apartamento, porque ele está lá. E o direito de preferência de compra, eu acho muito engraçado isso, cara, no mercado imobiliário inteiro. Até por falta de instrução dos corretores ou alguma coisa, o cara fala assim, não sei meu imóvel, ele está alugado. Mas a gente vai precisar de um saber do inquilino se ele quer comprar. Então avisa lá o inquilino que se ele quer comprar. Eu vou anunciar por R$500 mil o imóvel. Inquilino, você quer comprar? Não, eu não quero comprar. Pô, ele não quer comprar hoje. Sim. Aí você deixou lá 60 dias e teve uma oferta de 490, ele tem direito de compra pelo menor preço. Sim. Tá? Então não adianta encher a paciência do inquilino com direito de compra. Você quer avisar gentilmente que você vai vender se ele quer especular, mas a recusa dele não tem validade, a não ser que exista uma proposta. Tá? Então eu estou vendendo meu imóvel efetivamente, e eu quero saber se você quer comprar pelo preço que eu estou vendendo. Sim. Tá? Se na matrícula do imóvel, no registro de cartório, o preço for diferente, pode ter uma ação do inquilino falando assim, não vou por esse preço aí, eu não fui avisado. E a lei diz que o inquilino tem 30 dias para responder formalmente. Tem que ser uma carta para o inquilino, ele tem 30 dias. Se ele não responder em 30, pode tocar o pau. Então, se o proprietário chegar com uma proposta, ele falou lá no começo que estava vendendo por 500 mil. O cara não quis. Ele falou, 500 mil eu não compro. Só que aí o proprietário, aí ele teoricamente abre mão da compra por esse valor. Em tese, né? E aí, de repente, o proprietário vira e fala assim, olha, vendi o imóvel, apareceu um comprador, eu estou com uma proposta aqui de 480. Ele tem que comunicar direito. Tem. E assim, o anúncio... Ele pode falar, opa, 480 eu pago. A vontade de vender não exige a preferência de compra. Eu não posso solicitar a preferência de compra no ato do anúncio, porque pode demorar 6 meses, cara. Sim. E a vida financeira do inquilino pode mudar depois de 6 meses. Pode ganhar na Mega Sena? Qualquer coisa pode acontecer, cara. Ele pode ganhar um bônus, pode, cara. Não sei o que aconteceu. Sim. Não podia, recebi uma herança. Tô aqui há 10 anos já. Sim. Aí, depois de 6 meses eu tô vendendo. Você vai querer comprar? Poxa, mas você recusou lá atrás? Não. Sim. Efetivamente estou vendendo por um preço certo e ajustado. E quero saber se você quer comprar antes ou não. É o único que pode
Cálice agora, né? Fale agora ou cálice para sempre. É ele que é o único que pode fazer. Você ia falar errado, né? Cálice agora ou fale para sempre. Acontece em alguns casamentos, a pessoa ficar quieta no sim e ficar falando o resto da vida na orelha do outro. O que eu ia te falar? Aí você me fez uma pergunta se pode. Pode. Tá, mas aí não tem, comprou, vendi. Teve a recusa, vendi o imóvel. Beleza? Perfeito. Fiz a venda. O que acontece? Quem comprou não é obrigado a ficar com aquele contrato, com os termos do contrato. Tá. Ele tem, salvo engano, 90 dias para comunicar o inquilino de que ele não quer o contrato de locação. Se ele não comunicar em 90 dias, segue o barco e ele assumiu o contrato de locação. A lei assume que ele falou, opa... Não teve, você comprou, sabia que estava, não avisou, tudo mais. Já se passaram 90 dias. Segue o jogo. Cara, agora é o contrato, você vai cumprir até o final do prazo. A partir do momento que ele avisou o inquilino que ele é o novo proprietário do imóvel, a lei não é por 30 dias. Se você vender o teu imóvel, cara, você tem um trimestre para desocupação, 90 dias, é um quarto de ano. Sim. Dá para se programar, não tem... Eu acho que, é muito tempo para você desocupar. Então, se chegar, ele faz uma denúncia vazia, que fala, não quero, eu comprei um imóvel, não quero, preciso que você desocupe, tá? Porque não tenho prazo para cumprir, aí a lei garante 90 dias para o inquilino desocupar. Perfeito. E aí a gente vai para a próxima pergunta aqui. Se há necessidade de aguardar um prazo a partir do vencimento de aluguel, depois que o cara atrasa, quanto tempo eu posso... Puxa, cara, aí a gente vai para a inadimplência. A inadimplência é uma coisa muito maluca, né? Porque como que eu configuro a inadimplência? É muito importante. O contrato de locação ele é composto por 3 partes. Eu tenho um interessado, um proprietário e eu tenho uma garantia. Tá? Locador, locatário e garantia. Garantia eu entro com fiador. Pode ser um seguro fiança, que top. Tem várias seguradoras fazendo seguros sensacionais aí. Tomem cuidado com a seguradora que vocês vão usar, porque na hora de pagar é que o bicho pega. Tem que ver se paga mesmo ou não. Então usem as maiores do mercado. Eu, pelo menos, só uso as maiores do mercado. Temos o depósito calção, no valor aí de até 3 aluguéis. E a gente tem uma modalidade semi-nova, assim, que é o título de capitalização. Onde a lei foi colocada na lei, se eu não me engano, em 2015. 2005 ou 2015? Cara, por um 0 ou por um 1 agora, hein? Mas eu acho que é 2005. Foi colocado na lei que você pode dar títulos de investimento calcionados. Então, as companhias fazem um título de capitalização que não tem previsão de valor. Ela vem para substituir o depósito de calção. Então, o depósito de calção é até 3 aluguéis. Pô, mas 3 aluguéis, eu aluguei uma casa de R$500. Dá 1.500. 1.500, eu não pago a pintura, cara, da casa. Não paga o pintor das vezes. Não paga o pintor. Não paga, mano. Não paga o pintor, entendeu? Então, ainda mais 3 aluguéis, mais o processo de despejo. Então, os caras falam assim, não, agora não tem limite. Então, eu posso colocar um título de capitalização, esse dinheiro vai ser colocado dentro da companhia que está fazendo o título, seja banco, seja seguradora, alguma coisa, e ele não pode ser resgatado, até que o contrato de locação seja encerrado, tá? Então, é uma modalidade bem interessante. Haja visto que a gente tem essas 3 partes aí, a gente tem uma coisa muito interessante. Se prevê também que caso eu exclua a garantia, eu posso fazer só com 2 partes, sem a garantia. Eu posso cobrar adiantado o aluguel. Se eu fizer um contrato... Se não tiver garantia. Se não tiver garantia. Aí eu posso cobrar vencendo. Eu cobro, eu pago e moro. Pago e moro, pago e moro, pago e moro. Tá? Não paguei, morei, 30 dias depois tenho inadimplência, no meu ponto de vista. Sim. Né? Agora, a inadimplência aqui no Brasil é muito complicado, porque para configurar, se eu não me engano, são 45 dias. Tá? Vamos supor um contrato padrão. Proprietário, inquilino e garantia. Fiador, seguro-fiança, tanto faz. Não pagou. É uma impontualidade. Tipo, venceu dia 10, é previsto juros no contrato. Sim. Então, se eu pagar atrasado, eu tenho juros. Tem gente que pode falar que entra com a ação de despejo imediatamente depois... Pode entrar com a ação de despejo imediatamente depois do não recebimento na data prevista. Às vezes o cara quer adiantar e cara, entra com a ação porque é burocrático. Tá? Mas mesmo que exista uma ação de despejo, a ação de despejo não é uma ação de cobrança. Tá? É diferente, cara. A ação de despejo é para você retirar a pessoa de dentro do imóvel. E ela tem a possibilidade, dentro desse processo de despejo, em quitar seus débitos e permanecer no imóvel. Sim. Porque o despejo é inerente
ao não pagamento. Ou descumprimento de alguma outra cláusula, Sim. tá? Ou tá usando, ou sublocando, tá usando para outras finalidades. Aí você tem N situações para configurar, mas por inadimplência é isso. Então, posso entrar com a ação? Pode, mas você vai ter que retirar. Você vai gastar com advogado para entrar com uma ação? Se não configurou, eu acho que tem que ter um bom senso, eu acho que na vida tem que ter bom senso. Então, geralmente, não paguei pontualmente, a gente, 15 dias de atraso, já acende uma luzinha bem interessante. Aí, a imobiliária, aí, se você tem um contrato de administração, a imobiliária vai entrar em contato, vai tentar cobrar, vai tentar entender, vai tentar ver o que acontece. Para tentar fazer acordo, às vezes. Acordo. Se você tiver um seguro-fiança de aluguel, a própria seguradora vai tentar, ela vai te pagar, configurou a inadimplência, você avisa. Seguradora, o cara não me pagou. A seguradora liga para ele e fala assim, cara, você não pagou? Ele fala, não paguei. Ela fala assim, toma o dinheiro, o proprietário vai te pagar até o final do contrato. Aí ela que vai assumir cobrança, despejo, ela que vai fazendo, se tudo estiver certo, a modalidade for um contrato que cubra os 30 meses, vai cobrir os 30 meses, se for com prazo inferior até o limite do seguro. Então, sim, a inadimplência a gente tem que entender como ela deve ser gerada, mas ainda tem uma ação extrajudicial para depois ir para a judicial. Posso entrar com uma ação de despejo, mas você pode fazer o que você quiser. Só que você vai ter que fundamentar. Concorda comigo? Estou falando muita besteira? Tenho medo porque eu estou entrando numa área meio jurídica aí, eu não sei se a gente fala de cara, locação é uma relação jurídica, não tem como falar, né? Não tem como você fugir compra e muito venda, do a gente pode jurídico. falar um monte de coisa de compra e venda, tipo de sensação, textura, cheiro, localização. Locação não, cara, locação é contrato. Segundo a lei 8.241 de 91... eu não lembrava de cabeça, você leu aí, né? Sacanagem, né? Eu não lembrava, mas vulgo lei do inquilinato. Não, mas assim, a gente conseguiu entender, você esclareceu muito bem a questão da diferença entre inadimplência e uma ação de despejo. Uma coisa é eu estar inadimplente. Peraí, eu não paguei um mês, passaram-se 45 dias, ou seja, eu estou com um mês e meio atrasado. Aí eu consigo entrar com ação de cobrança. Sim, ação de cobrança em paralelo, pode entrar judicialmente. De uma inadimplência que a pessoa tem comigo. Isso. E aí você pode entrar em acordo e tudo mais, enfim. Em paralelo pode entrar junto as duas. Aí, para despejo, a partir de 90 dias. Aí, ó. Para despejo, 90 dias. Olha aí você me ensinando. Despejo, a ação de despejo, para ela ser... Igual você falou, mas ele que às vezes o cara entra já logo depois, porque acha que vai demorar 3 meses para chegar na mão do juiz, entendeu? Mas é isso que eu ia falar agora. Tipo, o cara, ele pode tentar entrar, ele pode fazer. Aí já não é da minha alçada. Se chegar na mão do juiz, o juiz fala assim, não, peraí, faz 20 dias que o cara tá atrasado. Vai do tamanho da cidade, tamanho do processo. Aí é o seu advogado, se velho. resolvam, exato. Não entro nessa. Só que com 90 dias o juiz pode deferir o despejo da pessoa. Configurado na adimplência por 90 dias, o não pagamento de aluguel por 90 dias. Isso vai ser registrado em cartório. É todo um processo. A média que as seguradoras me passam de ação de despejo é de 7 a 12 meses. Já foi de 18 e tudo mais, mas hoje em 7. E interessante, se não houver garantia no contrato, a liminar sai em 45 dias. Perfeito. Tá? Para desocupação de imóvel. Perfeito. E a próxima pergunta aqui, indo para... Quer continuar? Quer parar agora? Quer parar? Não, sim! Toca o pau. Legal, pô. Locação é uma treta, velho. Está certo disso, né? Posso perguntar? A próxima pergunta aqui, vai para um rolê que eu não conheço, que chama manda. Purgação de mora. Em que se consiste a purgação da mora? Pula essa. Pode pular? Não, na verdade a purgação de mora... Pode purgar? É aquilo que eu te falei aqui. A purgação de mora é quando o locatário ele paga e não é despejado. Entendeu? Perfeito. A purgação da mora vai ser... para evitar o despejo. para evitar o despejo. Purgação de mora para evitar o despejo. Mas não vou entrar nisso, é muito técnico. É bem técnico. Sai fora. Você pegou 732 perguntas, vê aí o que você quer falar. Se você tiver dúvida da sua cabeça, vai mandando também, meu. Virou um bate-papo, você vai. Porque até a gente chegar na 53ª... Era bem isso mesmo. Purgação de mora para pagar... o cara tá com a Bíblia na mão de pergunta. Vai, manda aí. 855 perguntas. Vai. Vamos lá. Cara, isso é uma pergunta que me bateu esses dias pra trás aí. Vai, pode falar, segue o jogo. Cada um com a sua regionalidade. Aconteceu isso com um cliente nosso, não de locação. Ele não é um cliente que está com imóvel locado com a gente. Porém, entretanto, todavia, ele é um cliente meu que virou amigo e tudo mais.
Já fazia algum tempo que... Não era relação nossa não era relação nossa tá. de cliente. Imobiliário, não. É relação não de era. amigo, nesse Sei. caso. Mas aconteceu com ele, há 5 anos a pessoa morava lá na casa e tudo mais, e a pessoa faleceu. Que pessoa? O inquilino. Tá. Então ele era proprietário do imóvel e o Sim. inquilino dele faleceu. Então, assim, em caso de falecimento do locador ou do locatário, você pode esclarecer? É sucessão, né? É direito por sucessão. Os herdeiros assumem o contrato Se o locador... Tanto faz, das duas partes. Tá. Se o locador falecer, os herdeiros vão receber o aluguel. Não pode, eu não posso extinguir o contrato pelo óbito, tá? Salvo algumas exceções aí que tem que ser vista aí judicialmente. Mas a mesma coisa se o morador da residência também falecer, é necessário que seja rompido esse contrato. Você vai assumir esse contrato, você vai dizer que você quer cancelar. Se tiver num prazo de multa, tem que cumprir a multa, tudo mais, tentar chegar no acordo. Pô, é uma situação extrema, tem que chegar no consenso. Mas também é uma situação extrema que não tem nada a ver com o retorno de investimento. É uma fatalidade, ninguém quer que isso aconteça, mas essa coisa do óbito... E aconteceu com o cara, mano? Quem que morreu? A inquilina do Cido, da casa aqui perto Deixa eu falar nome. Da igreja. É mesmo? É verdade, mas ela já estava na casa fazia muito tempo. Já estava na casa há algum tempo. O que facilita, porque depois que ela estava há muito tempo lá, eu não tenho mais prazo para cumprir, não tem multa. 30 dias de aviso, retira as coisas, tá tudo bem. Vê se a casa tá tudo certinho e faz a devolução. Engano, e ele é um cara bacana também. O Cido abriu mão de qualquer multa e qualquer processo. Sim, aí Mas isso foi dele, assim. Realmente lógico. É igual você falou. 10 anos lá na casa. Você tem um vínculo com não só com a pessoa que mora ali, às vezes, você tem um vínculo com a família da pessoa. Pode acontecer. Meu sogro tem uma casa de aluguel aqui também que tá 10 anos alugado. E ele adora os inquilinos e tal. Ele não, por exemplo, por opção própria, ele não reajusta o aluguel há muito tempo já. Sim. Porque ele gosta da família, ele gosta de como cuida do tempo. Pode fazer o que ele quiser. Perfeito. Que é uma dúvida também. Que é a questão do reajuste de aluguel. Como que ele funciona? Ele tem que ser previsto em contrato? Ele não tem que ser previsto? O reajuste de aluguel é um direito, né? É reajustável. Você pode escolher o índice. Pô, é muito bom essa pergunta. Sabe por quê, cara? O índice utilizado é o IGPM. Sim. Índice Geral de Preço, mercado. É isso, né? Isso aqui, ó. Moleque. Então, o IGPM era o que regulava todo o processo de locação. E aí veio a Pandemex. E a Pandemex bagunçou o rolê porque o GPM bateu 30, né, mano? Em 12. Né? E o contrato diz que o reajuste é anual. Salvo caso venha existir uma lei futura que permita o reajuste de outra maneira. Então, de 12 em 12 meses é feito o reajuste com base nos últimos 12 meses. Faz a conta lá, o GPM sai mês a mês. Não é um índice que tem controle, o governo chega lá e tá. E também não é muito aleatório, mas eu não sei como é que eles fazem. Mas tem métrica, tenho certeza. Então, vai somando lá IGPM, tal. Chegou a época do GPM dar negativo. 30%. Deu 30% em 12 meses. Estourou. O que aconteceu? Pode se reajustar com 30%? Bom senso, cara. Bom senso. Pode. Não quero, não aceito. Meu, desocupa. Sim. Me desculpa. Tá? Como teve algumas resoluções da pandemia falando sobre recomendações jurídicas a respeito de como tratar isso, cara, eu não vi. Aliás, eu vi, cara. Ouvi dizer de gente que reajustou sem dó nem piedade, doeu. Às vezes o cara quer que o cara saia. A gente atendeu o cliente que estava saindo do imóvel que estava. Não sei se você se recorda. Então, porque o que acontece? Olha que interessante. Se você não realizar o reajuste no 13º mês, se a tua parcela não for reajustada, se não avisar o inquilino, já não mandar o boleto, ou pedir para o cara pagar mais, se o contrato está sendo administrado por uma imobiliária ou uma administradora específica, eles vão reajustar automaticamente. Se eu comer bola e eu não reajustar esse contrato nas parcelas futuras, na primeira, na segunda parcela, na primeira principalmente, é direito do inquilino não aceitar o reajuste. Mano. Aí o que acontece? A administradora vai fazer o quê? Vai somar os últimos 12 e vai manter pau, cara. Não tem o que fazer. O índice previsto é IGPM. Tá lá o IGPM, fez os 27,5%, jogou o reajuste e a galera deu uns gritos. Falou assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Pô, vamos falar com o proprietário, mano. Ô, seu proprietário, o cara não quer pagar esse boleto porque tá caro. Quando que a gente vai reajustar? Faz o acordo e reajusta. Tá? Eu vi ali girar em torno de 8%, 10%. Você entra entre as partes, né? Ambos com uma intermediação boa. Vi
Cara, você tem que insistir para a imobiliária apresentar isso para o proprietário e te provar que ela mostrou. A imobiliária por si só, porque também aumenta a porcentagem de ganho da imobiliária sobre o aluguel. Então, se você está desconfiado que a imobiliária não passou o seu pedido para o inquilino, insista e peça a resposta por e-mail. Tá? Porque senão a imobiliária, porra, de 2 mil vai para 2 e, sei lá, 30% de 2 mil, faz a conta rápida aí, dá 300 reais. 30% de 2 mil? Vai dar 600. 600 conto. Sobe a porcentagem, de 2 para 2,600. Se ela ganha 8% sobre o aluguel em encargos, em vez de ganhar sobre 2, ela vai ganhar por 2,600. Ela pode não comunicar ao proprietário, por má fé. Entendi. Entendeu? Mas ela é obrigada a comunicar e você pode pedir a resposta em cópia, que ela te mostra a resposta aí do proprietário. E, seguindo, com o que aconteceu na pandemia, alguns contratos, inclusive uma grande imobiliária, Quinta Andar, foi quem puxou. Eles têm uma relação, eu acho que 100% de aluguel, né? Eu acho que por enquanto, não sei se eles já entraram com venda, pelo que eu tive pesquisando ainda não. Mas eles entraram com o IPCA. Eles foram os primeiros que falaram assim, não, a gente vai mudar o mercado, a gente vai usar o índice de reajuste do IPCA. Porque quando eu faço contrato de locação, eu coloco lá que o índice é o IGPM. Na sua ausência, vai que o governo extinguiu o IGPM. Sim. Aí eu já coloco o IPCA. Ou o índice que venha substituir ele. Tá? Que o governo diga, esse aqui é o índice para alocação. Então, a gente tem esse cuidado. Mas, os novos contratos, eu fiz um monte de contratos em São Paulo, porque a gente atua aqui, embora a gente esteja em Bauru, a gente faz locação também em São Paulo, bastante. A gente tem corretores em São Paulo. E os contratos em São Paulo, muitas das pessoas pediram os novos contratos por IPCA e eu não tive recusa nenhuma de proprietário. Só que, cara, o IPCA também subiu. Tá? A curva foi contrária, o GPM veio baixando, o IPCA foi subindo, eles se encontraram. A gente tá viu todo na mundo mesa meio também, que ali. A gente viu na mesa acontecer também, eu não sei, até a gente viu acontecer de colocar tetos quando o valor de aluguel é muito alto. Eu fiz contrato. Então, por exemplo, sei lá... Índice de reajuste por GPM com um teto máximo de 10, 12%, isso. 8%, é possível. Exato. Por exemplo, a locação de 40 mil reais. Se subir 30% de 40 mil Porque reais... eu estive no mercado quando o GPM dava negativo no ano. Sim. E aí, eu vou diminuir? Acontece? Não. Eu reduzo o aluguel? É só índice positivo que vale para reajuste. Negativo não. Então eu nunca reduzo o aluguel. Você pode reduzir sim aluguel. Agora me diga, pergunte como. Como que eu reduzo o aluguel? É o seguinte. Eu pago 3 mil de aluguel, eu posso pagar 2.800 amanhã? Amanhã, depois de 3 anos. Tá. O que acontece? Cara, se esse prazo mudou, alguém me liga, tá? E avisa. Mas eu posso pedir uma revisão mercadológica do preço de aluguel. Vamos supor que eu aluguei um apartamento para você no bairro X. Entendi. Em 3 anos, esse bairro X, sei lá, chegou uma faculdade fudidíssima ali, tal, e os preços estão exorbitantemente acima do prazo do contrato ali. Esse contrato foi renovado e tudo mais, porque se ele renovou por prazo indeterminado, eu não posso a qualquer momento pedir que ele suba o aluguel. Entendi. Eu posso tirar o inquilino e alugar para outro. Mas eu não posso chegar para o cara, não, agora eu vou para o preço de mercado. A não ser que eu faça isso sob uma ação de revisão de aluguel por valor de mercado. Sim. Então é possível, sim, chamar o cara para um novo contrato. Eu encerro um contrato, faço um novo contrato de acordo com o mercado e o contrário também é real. Sim. Tipo, eu tô pagando... Cara, eu tava em Moema em 2013, 2014, a gente alugava flat ali por R$ 2.500, R$ 2.700, 32 metros. É mais ou menos o mesmo preço que a gente está alugando hoje, tá? Chegou em 2014, se eu não me engano, deu um no mercado e, cara, os aluguéis baixaram. Entendi. Entendeu? Foi que a gente falou de uma bolha. E aí, se tá todo mundo alugando os novos apartamentos e você tá ali num prazo e tudo mais, tá todo mundo alugando mais barato que você. E aí, o que você faz? Você vai encerrar seu contrato para pronto, mas às vezes você já tem residência lá, não quero sair, gosto daqui, é possível pedir por uma revisão. Então Perfeito. É possível fazer. Porque existe isso, né? Existe todo um transtorno de mudança, né? Então, às vezes, vou colocar em números absolutos aqui só para exemplificar, mas, por exemplo, eu pago 3 mil reais de aluguel. E aí, de repente, igual você falou, sei lá, abriu um presídio do lado do prédio. Tipo isso. Que dá uma fábrica de barata. Exato. E aí, mercadologicamente o preço cai, ninguém mais quer morar ali, tem um monte de apartamento disponível e o preço despenca para R$ 1.500, metade do preço.
por que eu vou continuar pagando 3 mil se todo mundo está pagando 1.500? Isso é possível. Então eu vou entrar... normalmente as pessoas pensam... Primeiro acordo, né? Acho que a primeira ideia que todo mundo pensa é o seguinte: vou procurar outro apartamento dentro do mesmo prédio que eu estou para pagar mais barato. Se você tiver, sim, é possível. Acho que é a primeira coisa que a gente sempre pensa. Tipo, aqui está muito caro, vou procurar mais barato. Sim. Né? Mas se é no mesmo prédio, você já está ali, você já mora ali, você já tem seus móveis tudo encaixadinho, tudo bonitinho, tudo no lugar. Você vai entrar com mudança, com taxa de mudança, condominial, tudo mais. Enfim, eu acho que cabe você chegar e pedir uma revisão mercadológica para o proprietário. Né? Pode ser, eu acho que é. Mas isso a gente está falando de casos extremos, né? É muito senso, né, meu? O cara vai ficar... Você vai desocupar o imóvel. Quanto tempo para ocupar esse imóvel de novo? Sim. Tem condomínio no imóvel? Pô, vai ficar 3 meses desocupado. Compensa para o proprietário baixar o preço? Às vezes sim. Sim. Tá, eu acho que se o contrato já tivesse encerrado, tudo certinho, bonitinho, ou prorrogado para indeterminado, pode seguir o baile. Estamos casados, não eu e você, porque... Graças a Deus que não somos nós. Não, eu já convivo demais com você o dia inteiro aqui, não gostaria de ser casado contigo. De jeito nenhum. Mas estamos casados, assim, você casado com a Verônica. Tá, Doutora Verônica Zarate, gente, quem quiser segue lá, compartilha, vai dar um likezinho lá. Doutora Verônica Zarate, você e ela casados. Hoje vocês têm o imóvel de vocês, mas se vocês fossem alugados, vocês fossem inquilinos, vocês são inquilinos, sim, certo? E moram, logicamente, casados ambos na mesma casa. E aí vem um processo de divórcio entre vocês dois. Certo. Vocês resolvem, não dá mais, sai daqui, mocreia. Tá. E aí? Tonta, feia, boba, chata. E aí você fala assim, mas você vai sair e eu vou continuar no apartamento. Eu vou continuar. O que acontece com o contrato de locação? Ele é feito um novo contrato? Não é feito um novo contrato? O que é feito nesse ato? Você pode explanar para nós? Sem acordo, a parte que for ficar com o contrato segue o contrato de locação. É desistido. A gente pode ver um problema de saúde no contrato. Porque quando você entra, você tem que comprar uma renda familiar de 3 vezes superior ao valor do imóvel. Falar de um imóvel de R$1.000, beleza. Achar quem ganha 3 mil não é difícil. Se eu estiver falando de um imóvel de 5 por mês. Você teria que ter uns 16 mil de renda. E aí? No Brasil já começa a ficar mais difícil. No divórcio, isso dentro do prazo do contrato, a parte tem direito de ficar, tá? O proprietário não pode pedir o contrato de volta por isso, principalmente se os dois já fossem casados e eles estão no contrato desde o começo desse contrato. Então ele permanece no imóvel. Se ele vai também aí ver se vai aguentar pagar ou não vai aguentar pagar, e aí sai do jogo. Eu tenho um problema de saúde disso aí e acho que vale conversar. Mas, pelo que eu entendo, a informação que eu tenho é que a parte que ficar no coisa... O contrato segue normalmente com o divórcio. Até porque ambos apresentaram documentos e tudo mais, e eles eram um casal. É a mesma coisa com a falência de um dos dois. Com a falência não, com o óbito. Né? Chegou o falecimento de uma das partes, a outra parte não tem que desocupar o imóvel porque o outro faleceu. E aí um continua no imóvel. Segue o jogo. Toca o barco. Só realmente eu acho que salientar esse detalhezinho aí, né? De repente, a renda, sei lá, um imóvel que precisava comprovar a renda de R$10 mil, por exemplo, só que ele ganhava 5 e ela 5. Certo? Agora tem 5. Agora não tem 5 mais, eu tenho só 5. Não dá para pedir essa revisão, a não ser que o proprietário se sinta muito inseguro a respeito disso. Eu acho que isso aí tem que consultar um advogado, mas eu vejo que, pelo que eu entendo, segue o contrato normal. E se ela for pagando, aí não sei quanto ficou, se tinha seguro de vida, se não tinha seguro de vida. Até porque o contrato já vai ter pensão, tem um monte de coisa ali. Aí o tem contrato já foi constituído. Se ele escolheu continuar ali, beleza, ele está assumindo a bronca. Se ele começar a não pagar, aí beleza, aí a gente volta naquele assunto ali. Vai ter que ser comunicado, viu, essa situação do divórcio. Tem que tirar um dos nomes do contrato, tem que colocar, mas segue o jogo. Perfeito. Você já respondeu essa pergunta, não vou nem perguntar ela, que é se o locador pode cobrar o aluguel antecipadamente. Bom, se não tiver pode garantia, ser vencendo. Pode, se não tiver garantia no contrato. Se tiver garantia, não, de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum. Perfeito. Sob pena criminal, tá? Tá. Agora a gente fala de procedimento. A gente fui lá, eu vou fazer 2 perguntas. Procedimento de locação. Fui lá e aluguei. Comprovei renda, comprovei tudo bonitinho. Entrei no meu imóvel. Beleza?
Existe todo um processo que foi feito anteriormente a isso, certo? Certo. De vistoria e tudo mais. Vou sair do imóvel agora. Qual que é o processo? Qual que é o andamento do negócio? O aviso prévio de 30 dias ele vem exatamente para que você tome ciência de todos os processos de desocupação, tá? Você, às vezes, o primeiro aluguel que você aluga, o primeiro aluguel da sua vida, você vai desocupar, você tem que avisar com 30 dias, porque daí você vai receber um e-mail do proprietário, do imobiliário, uma carta, um correio elegante, qualquer coisa na época de festa junina que a gente está chegando, né? Ele vai te explicar da desocupação. É necessário que seja feita uma vistoria de saída desse imóvel para constatar se ele se encontra nas mesmas condições que você recebeu, salvo, lógico, o desgaste natural desse imóvel. Se tiver que entregar com pintura nova, é o prazo que você tem para realizar a pintura, tá? E aí você vai fazer isso tudo no processo e vai chamar a vistoria, tendo aceito, segue o jogo. Ah, não deu bom. Vamos fazer as reformas que precisam ser feitas, os reparos que precisam ser feitos, e aí o contrato geralmente diz que você continua pagando aluguel até que você entregue. Existem proprietários que aceitam as chaves, uma posse preliminar dessa chave, sim, para verificação. É direito do inquilino estar presente na vistoria de saída. A vistoria de saída geralmente é feita com o imóvel sem mobília, não adianta ele estar todo mobiliado para ser feita a vistoria. Né? A lei não é muito clara nisso. A mobília esconde algumas coisinhas. Bastante coisa, né, meu? O que tem debaixo do tapete é rock and roll. Então, mas é direito do inquilino também, ele tem que ser comunicado, ele pode participar, porque como ele desocupou o imóvel, ele está lá, vamos supor que ele desconfie da figura. E já aconteceu, tá, mano? Já aconteceu do vistoriador de uma empresa terceirizada quebrar uma porta de guarda-roupa na hora da vistoria. A porta do guarda-roupa tinha espelho, era de correr. Ele mandou, bateu, trincou. Aí ele falou que não foi entregue? Não falou nada. O cara tava junto e viu. Entendi. Tipo, pô, deu ruim pro cara, problema do cara. Mas se ele não estivesse junto? O historiador poderia falar assim, cheguei aqui, a porta estava trincada. O cara falou, não tava, cara, mas faz 2 dias que você desocupou. E aí, mano? Então tá aí uma dica do Metro Quadrado Podcast. Aí, ó. Acompanha a vistoria de saída. 100%. Porque assim, a gente confia, logicamente, quando a gente faz vistoria de saída, a gente tem empresa especializada para fazer isso e tudo mais. E logicamente que a gente parte do pressuposto que todo mundo é honesto. Certo. Né? Mas, entretanto, todavia, a gente tem que ter uma pulguinha atrás da orelha sempre. Não, eu acho que assim... A gente tem que cuidar do que é nosso. Cara, mas eu vou falar um negócio para você. Se a gente olhar para essa mesa, os dois, eu sou daltônico, antes de você falar alguma coisa, vai enxergar lá assim, te arrebento. Mas vamos supor que a minha visão fosse perfeita. O seu tom de madeira é igual ao meu? Nunca vai ser. Ou eu nunca vou conseguir responder essa pergunta. Então, você entendeu? Porque a gente vai entrar agora numa outra debate. Não vamos entrar não, senão você vai viajar muito. Eu já conversei muito sobre isso. Se a cor que você enxerga é a mesma que a minha. Então, mas tudo bem. Mesmo não sendo daltônico. Mas eu tenho como colocar. Cientistas, me ajudem aí. Mas vem cá, eu pego isso aqui. O cara coloca aqui uma mesa de reunião de 220 por 80 com espessura de 20 milímetros. E se essa espessura de 20 milímetros não for o tampo inteiro da mesa e aqui embaixo ela é oca e é só uma sapata que eu tenho aqui enganando e na verdade ela é de 5 milímetros? Eu aluguei um imóvel com essa mesa, eu preciso devolver com essa mesa. Ou preciso devolver com uma mesa com tampo de 20 milímetros naquela cor. E na saída, esse cara fala, não é minha mesa essa, você trocou a mesa. Você vendeu a minha, era de madeira maciça, você trocou essa aqui, que tem 20 só de sapato. Vamos supor, cara. E se acontecer isso? Não, aí é bom senso, tem que estar descrito, tem que ter a foto, né? Tem que estar descrito na vistoria e tem que ter um laudo de foto, que eu acho que é o mínimo que vai estar lá e colocado. Mas... A gente tem que estar atento, cara, 100%. Tipo, já peguei proprietário que o cara tinha que pintar um apartamento de branco. Mas era um branco neve, perolado, não sei 35 da não sei que marca. Mas isso vai no contrato. Isso vai no laudo de vistoria. Quando o cara usa a cor. Mas e se sair de linha? Não é tão específico. Não é então, mano. Fudeu um pouquinho. Mais ou menos. Então, mas você sabe que você tem que estar na vistoria para você saber o que é. Você entendeu? E aí lá, por exemplo, não posso furar. Tem um proprietário que faz, cara. E se o piso sai de mim? Nem fala. Que treta. Mas, por exemplo, eu tenho um proprietário em São Paulo que colocou revestimento cerâmico na parede e ela proíbe qualquer tipo de furo. Tá? Sob pena de ter que trocar todo o processo. O cara vai lá e faz um furinho só para pôr lá. Podia, não podia. Mas ele colocou na cláusula do contrato que proibia. Da desocupação, se ele fizer uma vistoria, pode dar uma quebra de contrato de pagar a multa. Mas, cara, faz a vistoria. Tá? E aí, quando você entra, geralmente a vistoria de entrada, a gente faz por uma empresa terceirizada, coloca um lacre na porta, aqui em Bauru ainda não, mas em São Paulo sim. E o cara rompe o lacre a hora que ele entra
e ele tem 2 aí, 3 dias para verificar o laudo de vistoria para ver se está tudo certo. Por exemplo, apartamento desocupado por muito tempo pode apresentar problema nas válvulas e nas borrachas, tá? Resseca, borracha de hidráulica. Então pode apresentar vazamento em sifão ou até mesmo no vaso sanitário que não tinha. Comecei a usar ele depois de 3 dias, as borrachas estavam ressecadas, começou a vazar. Sim. E aí? Tenho que fazer essa reclamação. Eu tenho 3 dias, a gente dá de 3 a 5 dias para reclamar a vistoria de entrada, contestação, entendeu? Tal, sei lá, risco de parede ou um trincadinho no piso que passou batido pelo vistoriador. Você vai mandar a contestação e a empresa de vistoria vai falar se ela aceita ou não, tá? Porque ele tem ali, ele vai verificar foto, tudo mais. Isso é importante, cara. Tem que ver assim. São detalhes pequenos que na hora de devolver... É uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Fala, ó, você tem 5 dias para contestar o laudo. A gente dá 5 dias. Porque, fala, é fato. Por mais que a gente contrate uma empresa de vistoria, o ser humano é falho. Pode errar. Você pode pegar aquele vistoriador naquele dia... Mas, quantas vezes a gente já não viu coisa acontecer de internet aí, de rede grande? Eu tô falando de um apartamento de 32 metros quadrados, 37, que a gente a base do nosso negócio em São Paulo são estúdios de 1 dormitório, 1 e 2 dormitórios, a gente vai variar de 37 a 42 metros. Cara, nosso laudo de vistoria tem 50 páginas. Sim. Ultra detalhado. Uma empresa sensacional do ramo, que eu uso já faz muito tempo. Acho que esse bobear é uma das maiores do país hoje. E ainda assim, vem contestação, mano. Se quiser patrocinar a gente fala o nome dela aqui. É verdade. boa. Mas tem que patrocinar a gente, viu? Aí, não tem o que reclamar e eles são muito atentos e tudo mais. Mas acontece do cara chegar lá e falar assim, não, aqui tá constando isso e é isso. Né? Então, é importante assim, fazer a revisão do laudo inicial e acompanhar o laudo sério. Sim, igual a gente tá, só para finalizar a minha linha de raciocínio. Então, assim, é um ser humano fazendo. Pode acontecer um erro, pode. 50 páginas, bem detalhado, beleza. Mas pode acontecer um erro, um risquinho debaixo da mesa aqui, assim, que o cara não viu. E na hora, às vezes, de sair, fala, não, peraí, você já tava. Não tava. Porque é complicado. É complicado. Então, avalie. Se você, a partir do momento que a justiça ela fala o seguinte, você tem esse prazo aí de contestação. A justiça vai falar o seguinte para você, se você não contestou, não falou nada, passou um ano, você vai querer na vistoria de saída falar assim, não, mas isso já estava, eu lembro que estava. Por que você não contestou? Não existe. Não existe, né? Não. Tá. A lembrança não é... Não é válida. Não, ninguém tem memória de elefante, né? E o fio do bigode é válido também? Só tenta pra você ver. Tem uma mãe que... Minha mãe é craque. Eu juro que é. Minha mãe é craque em alugar a casa, destruir parede e falar que o proprietário deixou. E realmente, às vezes, o cara deixa, mano. Sim. Só que ele esquece de avisar que ele queria a parede de volta. Quer tirar, tira, mas na hora de você sair, você tem que pôr de volta. E, cara, sabe o que é legal? Põe por escrito, mano. Sim. Não dói. Não dói. Vamos lá. A outra pergunta aqui. No processo de locação, em todo o processo, isso já aconteceu comigo, tá? Mas em outro tipo de garantia, de fiador, assim. Eu posso, no meio de um processo, trocar o fiador? Pode. Trocar o locatário? Não. Te peguei, né? Na pergunta que você tá aí, eu li antes, ela disse que pode, mas não pode. Não pode. Não pode. O que acontece? De novo, fiador. É possível trocar de fiador? A garantia é passível de ser trocada porque ela garante o contrato. Só que o fiador tem que passar pelo crivo da imobiliária ou do proprietário. Sim. Tá? O mesmo acontece com a exoneração do fiador. Passou 30 meses de contrato, o fiador pode falar assim, eu não quero mais ser fiador. Sim. Tanto faz. Ele vai ser fiador por 30 dias ainda, depois do momento, mas ele tem que ser substituído sob pena de quebra de contrato. Então, o inquilino tem que substituir essa garantia por uma outra garantia que o proprietário aceite, né? Ou a figura do fiador. E ele tem que passar pelo mesmo crivo, cara. Ele tem que garantir a saúde financeira do negócio. Não é porque o fiador nada mais é que um cara que fala assim, cara, se você não pagar, eu pago. Sim. Se ele não pagar, eu tô assumindo pago. A bronca. É isso que ele faz. Mas a minha dúvida, assim, Diego, por exemplo, eu tô no 18º mês. Eu sou o seu fiador, tá? Sim. Tá lá você, pegando o mesmo exemplo, você virando casados, morando junto lá, você falou, Luiz, você vira meu fiador? Sim. Viro. Aí, sei lá, hoje nós somos sócios, a gente é super amigo e tudo mais. Daqui a 18 meses a gente não é mais amigo e eu falo assim, putz, cara,
já não confio mais tanto no Diego quando eu confiava antes. Não quero mais ser fiador dele. Até o prazo final do contrato, não, a não ser que seja consensual. Tá. Até o término dos 30 meses você continua sendo Até que fiador. A não ser se que todo você mundo entrar em explique pra acordo... imobiliária e fala assim, ó, eu vou sair, lógico, eu também, se eu não gosto de você, não gosta de mim, eu também não quero um documento vinculado com você e tudo mais. Mas se você acha que... E se você acha que o cara pode usar de má fé de não pagar pra acabar caindo no seu colo, essa dívida e tudo mais, procura um advogado. Aí eu acho que tem que fazer, livre, pelo que eu sei, você está garantindo, obrigado, substituição de inquilino, de locatário. Então a gente vai, vou desocupar, não vou pagar multa, porque eu posso substituir o inquilino e aí eu não quebro esse contrato. Pode. Eu vou sair, mas tem um amigo meu que quer entrar aqui. Se o proprietário aceitar. Aí vai ter que ser feita uma análise de crédito, comprovação de documentação, ver se o cara tem aí todos os requisitos para cumprir. Pode substituir. É uma nova locação. Pode, se o proprietário aceitar. E eu indico que seja rescindido o contrato e começar outro. Tá? Mas aí dá multa e tudo mais. Eu gosto de encerrar uma obrigação contratual com uma parte para iniciar com a outra. É possível a cessão do contrato? É possível. É normal? É obrigatório? O proprietário tem que aceitar se eu apresentar outro locatário? Não. Não tem. Tá. Não tem de jeito nenhum. Perfeito. E quais são as obrigações e responsabilidades do fiador? Jesus amado. Não. O fiador é um terceiro garantidor que ele assume no contrato de locação todas as obrigações do locatário. Tá? 100% delas. Então, em faltando as obrigações... Como um terceiro, né? Ele é um terceiro que vai garantir o pagamento de aluguel, o pagamento de água, luz, tudo que der dívida no imóvel que possa vincular a problemas, ele assume, tá, cara? Legal, eu vou falar de fiador. Deixa eu te falar. Porque tem umas coisas bonitinhas, né? E até pra polêmica. Vai falando que eu vou pegar uma água ali. Vai lá. Fiador tem que ter imóvel, velho. Fiador tem que ter imóvel. A gente tinha uma pira que fiador tinha que ter imóvel para ser fiador. Por que ele tinha que ter imóvel para ser fiador? Ele tinha que ter imóvel porque lá em 1600, 1800, 1700, sei lá como, né? Antes da internet, TV a cabo, década de 90, mano. Você chegava numa cidade aí, vamos falar em meados aí mesmo de 1800. Peguei uma água preta. Uma água preta, com gases. Você chegava na cidade e falava assim, eu quero alugar o imóvel do senhor. Pô, não sei de onde você vem, não sei onde você vai. Dá um pique na tela aí pra aparecer de novo pra nós. Que já vamos... Ou você quer assistir uma série no Netflix? O que aconteceu? Deu tears. Então tá, vou seguindo aqui. O imóvel era dado assim, eu apresentava um fiador que tinha residência naquela cidade para eu saber aonde procurar alguém em caso de inadimplência. Então, o cara foi lá, alugou. Para eu alugar esse imóvel para você, eu quero que você me aponte alguém que está te indicando dentro da minha cidade. Perfeito. Que caso você suma, eu vou bater lá na casa dele, porque não vendia casa da noite pro dia, para ele sumir também, né? E eu sei aonde cobrar. Então a figura do fiador vinculado ao imóvel se deu a isso. Com a evolução do processo de fiador, de fiança, o que aconteceu? Começaram-se a pedir o fiador com 2 imóveis. Imóveis? Isso já chegando nos dias atuais, década de 90, começo de 2000 e tudo mais. A gente pedia fiador com 2 imóveis por quê? Em uma ação judicial, imóvel bem de família não ia a leilão para pagar dívida. Entendeu? Sim. Então a gente pedia 2 imóveis, porque um era dele para ele morar e o outro, se ele desse pau, tinha bem para apontar a penhora. Tá? Hoje, só não penhora, se não me engano, a aliança de casamento. É sério, mano. É bizarrão, mas hoje já chega em bem de família. Mas, gente, o que a gente tem que entender aqui... Mas então, o fiador, ele pode perder o imóvel? Cara, ele pode perder o imóvel. Mas, mano, o processo de cobrança judicial é assim. Você saiu devendo 20 mil reais de aluguel. 20 mil reais, se for um aluguel alto, beleza. Você deu um imóvel de garantia lá que vale seus 200, 300, 400 mil, tanto faz. Não vai ter um imóvel de 20 mil em garantia. Então, um imóvel com preço superior. Dentro do processo de cobrança, o juiz vai te intimar a pagar. Você é fiador. Luiz, você não pagou? O Diego é teu fiador? Diego, o Luiz não pagou. Paga. Sim. Eu posso chegar lá e pagar 20 pau. E nem ir a leilão imóvel. E outra coisa, se eu não tiver os 20 pau para pagar, o que acontece daí? Se eu colocar que no contrato que o fiador tinha um imóvel, o juiz vai entender que ele já apontou um bem a penhora.
Ele pode vender ao decorrer desse processo, porque a gente não averbou, não escreveu na matrícula do contrato que ele é garantia do contrato de locação. Pode ser feito. Aí eu chamo de garantia real e eu posso usar até um imóvel próprio meu. Não preciso de um fiador, eu dou uma fiança. Eu dou uma garantia real de que se eu não pagar o aluguel, só pode pegar meu imóvel. Escrevo o contrato de locação, registro ele na matrícula. E a verba na minha matrícula. Pô, se o cara chegar aqui para mim assim, eu não quero fiador, eu quero colocar no meu imóvel que eu tenho em outra cidade, que ele é garantia do processo, demorou, tá? Vixe, tá escritão lá, já era, mano. Já rodou, vai a leilão imóvel e vai ser pago. Se não tiver isso escrito no contrato que ele é a garantia real, o juiz em algum momento, se ninguém quiser pagar, se, você tá quebrado, ninguém tem os 20 contos, ele vai pedir que você aponte bens a penhora. Não existindo imóvel, o imóvel já tendo vendido. Cara, você pode dar carro, tudo que for necessário para cobrir o valor. Perfeito. Se for a leilão isso tudo e não cobrir o valor, você vai ficar dando coisa para ir a leilão. Então, se tiver o imóvel dentro do processo, tanto faz se ele está no contrato de locação ou não. Se você é garantidor de contrato de locação e você não tem dinheiro para pagar, vai ser visto que você tem uma matrícula de imóvel no seu nome e ela vai a leilão para pagar. Perfeito. Tá? E se ela for em leilão, você não perde o imóvel. Vai ser leilado por um preço mais baixo, vai quitar a dívida e o resto vai ser depositado na conta do dono do imóvel. Tá? Tipo, perde porque, lógico, que o leilão vai ser muito mais baixo, tem preço mínimo, que perde valor. Perde muito dinheiro, perde o bem, tem que sair fora, é horrível. Mas então essa figura do fiador ter um imóvel era obrigado... Mas chegar nisso também é... Putz, cara, já vi acontecer, mas é um caminho longo, já vi acontecer por problemas até de término de relacionamento, de casamento mesmo. Uma das partes tinha uma pessoa como fiador e a outra não pagou aluguel, ninguém saiu quebrado do casamento, deu pau do lado e falou, mas eu paguei umas dívidas aqui, agora você paga essa daí, aí eu não vou pagar, você não vai pagar, aí ninguém tinha dinheiro para pagar, o cara falou assim, peraí, né, vamos tentar chegar num acordo. Perfeito. Mas não vi leiloar, tá, o imóvel. Não chegou a leilão, foi feito acordo e segue o jogo. E aí, então a gente tem essa evolução do fiador. O fiador tinha que ter um imóvel porque ele tinha que me comprovar na cidade e eu tinha que saber o endereço de cobrança. Eu precisava saber que esse cara morava ali. Depois ele tinha que ter 2 imóveis para fazer a saúde e se caso, como não ia bem de família penhora, ele poderia ter um outro bem. E hoje a gente aceita até 100 imóvel. A gente pede ainda aqui no interior. Aqui em Bauru, cara, mais que na capital, a gente pede a matrícula de um imóvel atualizada. Posso escrever no contrato, se o proprietário quiser, escreve. Se não quiser, mano, não escrevo no contrato e não muda nada a garantia. Perfeito. Porque é o cara que tem que pagar, tá? É isso que eu digo. Aí, advogados com suas opiniões e que se quiserem brigar comigo também, briguem. Mas é mais ou menos essa evolução da figura do fiador. Deu uma aula agora do que tem que sair, fiador. Cara, também essa figura, cara. Tem um monte de seguro aí, seguro é lindo, cara. Hoje eu acho que a gente tá bastante... Pô, é difícil chegar pra alguém, cara, me garante aí qual que é e tal. Acho que em Bauru um pouco mais. Ainda tem bastante aqui. Em Bauru bastante, assim. Mas é mais fácil, não gasta. Tal, já tenho. E aí entra muito, assim, a gente já falou, por exemplo, eu não sei se a gente comentou, não lembro agora, se o fiador pode ser de outra cidade. Hoje a galera fala que aumenta custo de processo, mas, cara, como eu te disse, o imóvel ser em outra cidade... Hoje está tudo eletrônico, os processos. Sim. Então o cara vai ser notificado onde ele estiver. Se ele não pagar, o bem vai a leilão onde tiver aqui a leilão, cara. Pode aumentar custo e tudo mais. É complicado, mas ainda assim segue. E o leilão vai suprir os custos também. Então. E outro, o proprietário, estando ciente também, ele pode autorizar numa boa. Tem cara que não aceita ainda, mas hoje a grande maioria aceita. Porque nem pede mais o imóvel, cara. Só pede a figura da pessoa. E aí eu acho que hoje em Bauru a gente tem... Que tem que comprovar a renda, tá? O fiador tem que comprar renda superior a 3 vezes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até 10, se você quiser. 10. Por que a gente tem que comprar uma renda 3 vezes superior ao valor do aluguel para entrar ou para ser fiador? Capacidade financeira, né? Então, embasado em quê? Embasado. Eu também não sabia. Vou nem te pôr saia justa, porque eu também não sabia. O lastro, pelo que eu estudei, vem do sistema brasileiro de habitação. Que quando você vai comprar a sua casa... Ele diz que o financiamento, a parcela não pode ser superior a 30%, a 30% do seu gasto. E tem um estudo que coloca que com o seu salário, 30% do seu salário tem que ser destinado à moradia. Então a gente faz uma conta de português, divide aí por 3, que seria 33,33 até sei lá onde, e arredonda para 3 vezes o valor. Periódico. É daí. Aí tanto o inquilino quanto o fiador tem que comprovar essa renda. Na verdade, em todo o processo
de empréstimos que vai se financiar alguma coisa é os 30%. Porque também, Moradia, né? moradia e veículo também, por exemplo. Tá, sim. Porque você tem a mesma conta de que 30% é embasado nisso, 30% de moradia, 30% de X coisa, 20% de tal. E aí você pode comprar um veículo, você vai usar 30% da sua renda para comprar um veículo, por exemplo. Sim. Porque os outros 30% é de moradia. Entendeu? E assim por diante. Assim, Legal, isso eu também pesquisei pra caramba, cara. Porque eu falava, pô, mas por quê? Porque eu tenho essas curiosidades malucas assim. Por que eu tenho que obrigatoriamente? Porque não tá na lei. Então, é saúde financeira. É saúde financeira. Então a gente tem essa base aí. Para resumir tudo isso que a gente falou, saúde financeira. É assim, você ganhar 3 vezes mais do que o aluguel, quer dizer vai que deixar você tem o cara capacidade tranquilo financeira de pagar. Agora vem a pergunta. Pode mandar. Se der quase 2 vezes e meia, assim. Mano, eu falo com o proprietário. Das vezes e meia. Das vezes e meia. Eu sou um cara muito tranquilo para fazer contrato de locação e para chegar nesse consenso entre as partes. Eu sempre falo com o proprietário. Cara, só a situação é essa. E vai muita garantia, né, cara? Sim. Porra, o cara tem 2 vezes e meia, mas vai me colocar 4 vezes de calção, 5 vezes de título. Eu tenho 2 vezes e meia, mas o meu fiador é milionário. O cara me mostra, putz, cara garante pra caramba. Cara, você tem que ver a garantia, né? Mas, mostra o Mark Zuckerberg. Meu fiador é o Mark Zuckerberg. Cara, eu acho que o papel, eu falo isso aqui na imobiliária constantemente, o papel do imobiliário é de intermediação de negócio, né? A gente vende um negócio em si, a gente vende informação sobre ele e a gente vende um negócio, o proprietário vende, né? Ou ele aluga um imóvel, a gente não faz nada, a gente faz a intermediação entre os interessados. E, lógico, faz toda a parte documental dessa. Quem sou eu na fila do pão para recusar ou aprovar uma documentação? A recusa, obviamente, estou aqui para isso. Fiz a análise financeira dele, consultei as bases de crédito, vi que esse cara tem dívida, tem protesto muito alto, eu posso recusar automaticamente porque está inerente à minha profissão a recusa. Tá? Mas, por exemplo, se o cara tem saúde financeira suficiente comprovada, tem uma boa garantia sendo dado, um bom fiador, vamos supor. Eu bato o CPF do cara numa análise de banco de dados e vejo que ele tem R$237 de 2019 e 49 centavos. E 49 centavos de uma empresa de telefonia. Eu pergunto pra ele, cara, o que aconteceu? Às vezes o cara fala, não sabia, mano. Você entendeu? O cara às vezes não sabe. Ou seja, você quer dizer o seguinte, o cara tem capacidade financeira, tem fiador, tem garantia boa, tem problema. E o cara tá com 200 de... E às vezes o cara não sabe. Num imóvel, às vezes que o aluguel é 4 mil. Então, eu não deixo de comunicar. A decisão é sempre do proprietário. Tá. Eu não deixo de comunicar ao proprietário da situação. Apresento toda a documentação. Aqui na imobiliária, eu não tomo decisão cega. O proprietário nunca vai receber um contrato para ele assinar sem ele analisar a documentação. Para ele ver que eu recolhi toda a documentação, ele olhar a foto dos caras, quanto eles ganham, ver qual é a garantia, para ele se sentir seguro e falar, Diego, manda rodar o contrato. Isso aqui é um passo que eu faço obrigatoriamente. Sei de N imobiliários que o proprietário só recebe o contrato para assinar. Tá? Eu acho perigoso, acho que você dá um poder a mais, às vezes que não deve ser dado. E a gente vê o que acontece. Eu indico. Então, se o cara tem uma dívida pequena, eu comunico o proprietário, se ele quiser fazer, faz. O cara tem uma dívida grande, Luiz. Porra, bateu 4 pau lá de dívida, 5 pau de dívida. Dependendo do motivo, sim, mas eu sempre peço justificativa. Às vezes o cara fala, cara, eu tô com uma ação judicial contra essa empresa de companhia aérea que eu fiz e eu vou receber esse dinheiro de volta, ele me mostra o comprovante da ação, eu passo para o proprietário, se ele aceitar, segue naturalmente. Obviamente que indicadores financeiros servem para que você tenha maior segurança. Se bateu algum dos sistemas que a gente usa, bateu que o cara está em um momento delicado da vida, compartilho a decisão, me posiciono como proprietário, porque são N documentos que você analisa, e falo, existe alto risco, baixo risco, nunca cravo, cara, porque e outra coisa que eu digo aqui, se a gente tem um cliente definido, é na locação. O cliente de locação está definido, ele é o proprietário. Ele é o proprietário.
É quem tem o bem, cara, que tem que ser zelado por esse patrimônio. Ele vai ser seu cliente outras vezes. Você pode alugar um imóvel. É muito difícil você vender. Você pode vender uma casa 1, 2, 3 vezes na vida. A mesma casa. Mas eu posso fazer 10, 15 contratos de locação do mesmo imóvel. Tá? Com o mesmo proprietário. Ou até de outros imóveis que ele tem. Então, o seu cliente, o cliente da imobiliária, está definido na locação. É o proprietário. Você tem que zelar pelo patrimônio dele. Sim. É o mínimo que você tem que fazer. É cuidar como se fosse seu. Né? E lógico, compartilhar, não a ponto de tomar decisões sozinhas, né? Mas fazer esse compartilhamento. Eu acho que a grande palavra assim, que a gente pode definir é um relacionamento, mesmo que você tenha com o proprietário. Prestação de serviço. Seu cliente, você está prestando um serviço e você está pegando o imóvel dele, que é aquilo que a gente já falou em outros podcasts. O imóvel é um dos maiores bens que o cara tem. Ele pode ter 10, mas os 10 são os maiores dele. Sim. Você entendeu? É muito difícil ele ter... Se o cara tem um carro de 300 mil, ele tem um imóvel de 1 milhão. Tomara, né? Você entendeu? Aqui na cidade, acho que tem uns caras que tem uns boletão de 300 mil. Tirando o meu Porsche, minha vida, concordo. Mas o cara que é um investidor, ele tem um carro de 350 mil, ele tem pelo menos um imóvel de 1 milhão. O imóvel dele é... Então, assim, você está pegando um dos maiores patrimônios dele e colocando no braço, falando assim, deixa aqui que eu cuido para você. Eu acho que então, tem que ser muito sério. E aí o cara, chega um inquilino, você fala, tudo bem. Eu quero você aqui, eu te aceito aqui, mas o imóvel é do meu proprietário. E você tem inquilinos importantes também, que botam banca, que são Sim. diretores, presidentes de grandes companhias e tudo mais. É lógico que você vai tratar esse cara muito bem, cara. Você não tem erro. A gente vai tratar todo mundo muito bem. Lógico, isso é a premissa básica do negócio. Mas, cara, você vai zelar pelo patrimônio, não vai na forçação. Porque... A essência, mas é isso que a gente fala bastante. A essência da nossa imobiliária é o atendimento, é a qualidade do atendimento. A essência do nosso negócio é tratar com clareza e objetividade ambas as partes. E é ambas as partes. O que a gente está falando, por exemplo, da questão do proprietário é que ele é o nosso cliente, que eu tenho que zelar pelo bem que ele deixou na minha mão. Aqui não existe chegar Só que vai chegar um inquilino, eu vou tratar ele super bem. Super, mas não vou dar jeitinho. Sim, não, você entendeu? O cara chega e fala assim, não, pô, Digão, não sei o que, foi super com a sua cara, tenho saúde, veja bem, meu, isso não cola. Aqui é preto no branco, é papel sobre papel e a decisão conjunta. Quando a gente fala de clareza e objetividade é isso, né? Transparência. Transparência. Você fala, e é o que você falou, por exemplo, eu já vi várias vezes você fazer isso. Quando a gente fala, o Diego, ele é o diretor de locações aqui da imobiliária, tanto Bauru quanto São Paulo. Assim como o sócio também, mas ele cuida da parte de locação, até pela experiência, know-how e expertise. Ele é o responsável pelas locações. E eu já vi ele fazer isso na mesa, de assim, falar com o proprietário, falar, olha, saúde financeira não está boa, tá com restrição no nome. Eu falei, eu não alugaria. Mas aqui, toma a pastinha para você. A pasta é sua, proprietário. Porque é lógico que a gente vai falar, a gente vai aconselhar, a gente vai conversar, a gente vai tentar ir para um outro caminho, mas o imóvel é do proprietário. Então ele fala assim, não, eu tô precisando alugar isso aí correndo, deixa... O que você faz, Diego? Eu posso negar até a administração. Tá. Se eu achar que é de alto risco, eu não pego para administrar. Perfeito. Tá, o cara também não é qualquer loucura que a gente vai tocar o... Exato. Só quer fazer por sua conta. Mas assim, a gente sempre vai compartilhar essa situação. A gente pode fazer, que nem, por exemplo, então eu faço a locação para você, eu faço o contrato e tal, mas tá aqui, administra o imóvel aí. Você recebe, não quero essa encrenca. Eu me isento não da locação por si só, mas da administração do imóvel, porque assim, eu avisei ao proprietário de que eu não faria aquela locação, porque é um risco muito alto. Se o seu imobiliarista diz que mesmo você querendo, ele não assume a administração, não faz a locação. Mas existe sim, necessidades e necessidades. Às vezes a gente tem proprietários de N valores diferentes de imóveis, e às vezes o cara tem um imóvel econômico e precisa fazer esse aluguel rápido, porque a parcela do financiamento dele de 400, 500 reais está incomodando ele, mas o condomínio de 200 ele não tem para suprir, ele aluga para 800 e paga aquele investimento, e às vezes ele tenta fazer qualquer negócio. Tá? Tem um alto risco, inclusive, a gente está aí para cobrar. De gaveta. Não, aí toma cuidado, gente. Galera, gente. Não. Olha, eu vou entrar... Contrato verbal, eu não põe parente de aluguel, cara. O cara vai... É parente, parente. O cara quer entrar, vai entregar pro primo, pro cunhado. Vou morar uns dias, vou passar 2 meses. Faz um contrato, velho. Põe na imobiliária. Faz um contratinho, porque contrato verbal é contrato. Porque e depois é melhor ter um contrato que não ter, mano. Na imobiliária você pode falar assim, Diego, fala pra ele que não.
Tira lá, não deu, vê o que dá. Porque você não precisa brigar. Você vai colocar qualquer um, não é qualquer um por si só, mas eu falo assim de contrato de gaveta. Tome cuidado. Cuidado. Pode ficar muito mais caro depois. Mas aí eu fiz essa vírgula aqui da questão de fazer contrato de gaveta porque eu ia entrar nesse assunto contigo agora. Contrato de gaveta? Ah, tá. Não no assunto de contrato de gaveta, tá? Entendi. Da pessoa falar assim, tô desesperado pra alugar, aluga pra qualquer um, não faz nada. Vai lá, mora lá, tá aqui, pega um contratinho pronto na internet e acha que tá bom. Não faz uma vistoria, não faz nada porque tá desesperado pra alugar. Mas não, coloca na mão da imobiliária, a imobiliária vai verificar para você, vai achar o melhor cliente, vai ter uma carteira maior de clientes para anunciar o seu imóvel e fazer acontecer. É melhor você, às vezes, ficar um mês a mais sem alugar do que fazer qualquer coisa, ficar um ano com dor de cabeça, ter que pagar juiz, pagar... Cara, locação no preço pagar certo, advogado, cara. pagar juiz não, viu, gente? Mas ninguém vai pagar juiz. Pelo amor de Deus. Vai pagar advogado, vai pagar um monte de coisa. Locação então, no preço certo é muito rápido. Agora, eu fiz essa vírgula aí para entrar nesses méritos, até puxando a sardinha um pouco pra gente, Diego. Eu sei que você não vai falar, não faz essa pergunta. Mas assim, qual que é a importância? Qual que é a importância e por que um proprietário deve deixar o seu imóvel administrado, principalmente com nós, a Igor Imobiliária? Cara, isso é o básico da situação, que são... A imobiliária é um seguro que você tem de diminuir as suas dores de cabeça em uma relação que pode durar muito tempo, tá? Lê do engano de quem acha que a imobiliária administrando um contrato só recebe os aluguéis, o condomínio PTU faz os pagamentos. Só manda boleto. Só manda boleto. São casos e casos, as situações mudam. E quando a gente tem sim aí que lidar com o prestador de serviço, a gente tem que acompanhar uma obra, tem que pegar 3 orçamentos, a gente tem que lidar com a inadimplência, com cobranças extrajudiciais, às vezes é muito estressante e você não tem no seu dia a dia, não quer principalmente passar por isso. Em algumas regiões, como é o caso de Bauru, é um hábito regional. O aluguel está vinculado já a uma imobiliária. Eu acho um hábito extremamente saudável, tá? Que quando você faz a imobiliária, a grande maioria absoluta dos proprietários já entendem que você vai receber e vai vincular. E isso garante um cuidado muito maior no recebimento. Depois, quando eu quero realugar esse imóvel de novo, eu vou trabalhar para que a locação esteja saudável, que essa locação... na entrega do imóvel, os imóveis esteja excelente, porque eu preciso, cara, se eu estou recebendo para prestar esse serviço, eu quero continuar prestando serviço para sempre, proprietário. Sim. Entendeu? E eu preciso agregar valor ao meu serviço e você vai sentir que o serviço de uma imobiliária é bom, principalmente se o seu imóvel sempre está bem cuidado e você não tem dor de cabeça, cara. Perfeito. Porque quem está tendo dor de cabeça é a imobiliária. Sim. É para isso que a gente está aí, é para a gente lidar com situações estressantes e tudo mais. Deixa eu pôr o copo ali, peraí. Joga lá. Voltando. E qual que é o diferencial da iGo no mercado imobiliário? Vai virar merchan da para administrar o seu imóvel? Luiz, cara, eu acho que aqui a gente tem uma pessoa específica na parte de administração que cuida dessa carteira que a gente está começando aqui em Bauru. Em São Paulo tem uma outra pessoa que é uma administradora que cuida pra gente lá. Conheço já há 8 anos junto. Falando da Praça de Bauru, a gente separou aqui, a gente vai começar um pouco mais forte agora nessa cadeia de locação. E assim, eu acho que transparência, a possibilidade de falar diretamente com o dono da imobiliária, tá? Seja comigo ou com você, e ter uma pessoa focada 100% na administração. Não é uma pessoa que vai estar na rua atendendo o cliente e também vai cuidar da administração. Ela vai cuidar só disso com uma expertise muito grande. E uma coisa que eu acho justa que a gente faz é que a gente cobra o serviço de administração só sobre o aluguel. Uhum. A maioria das imobiliárias cobra sobre todos os recebíveis que ela manusear. Fala um pouco da diferença de uma coisa para outra. Eu posso cobrar a administração de locação, por exemplo, de um apartamento sobre aluguel condomínio IPTU. Eu recebo, cobro a porcentagem sobre o valor cheio e repasso o que for necessário. Eu vou pagar o condomínio ou vou cuidar para que ele seja pago. Eu estou tendo trabalho para zelar por aquele cuidado. Então, o IPTU é a mesma coisa. Então, ainda existe, é de uma filosofia um pouco mais antiga, mas de que, e é permitido pela lei de administração, tá, de bens, não me lembro, não recordo, não sei se é a BIC
que regula isso, mas é permitido sim você fazer essa administração sobre isso. Eu só não acho muito justo. Se eu vou pegar um dinheiro justo sim, se é permitido é justo. Mas vamos lá. A gente cobra aqui só sobre o aluguel, que é efetivamente a renda que vai ser provinda desse investimento. Então eu pego o valor do aluguel, 2.000, a gente vai cobrar 8%, 6%, depende da negociação, depende do número de imóveis que o proprietário tem, da taxa mínima que a gente tem de administração também, colocando ali, a gente cobra a porcentagem, faz todos os pagamentos que tiverem que ser feitos, zela pelo imóvel, tem esse cuidado inerente a todo o processo, cuida dos reajustes para você não perder reajuste, faz cálculo de tudo que tem que ser feito e repassa o valor líquido do aluguel para o proprietário. E uma das grandes diferenças é legal isso, essa cobrança só sobre o aluguel, acho que mais ou menos assim, deixa o imóvel com a gente, deita e dorme. É isso aí, cara. Porque, pegando exemplo e respondendo as duas perguntas que eu mesmo fiz pro dia. Cara, tem um amigo meu, por exemplo, que ele tem um imóvel alugado, né? Ele é proprietário, ele aluga um imóvel dele e ele mesmo administra, assim, mobiliado. Nossa. Eu falo mobiliado porque até no imobiliário a gente arrepia um pouco quando o imóvel é 100% mobiliado. Nossa, porque desgaste natural de um sofá e mau uso é uma coisa bem... Vistoria de um imóvel mobiliado, 100% mobiliado, você tem, igual o Diego falou... Muito difícil. Já contei talher nessa vida, filho. Eu trabalhei com vistoria de flat, você é louco. Não quero voltar no tempo de jeito nenhum. Acompanhei uma vistoria lá no Up Club aqui em Bauru, né? De 100% mobiliado, inclusive com toalha de mesa, pano de prato. Pelo amor de Deus, catalogar tudo é semi-insuportável para eu que sou de humanas. Exato. E aí você tem uma imobiliária, você tem uma vistoria, você tem toda uma plataforma por trás que vai te auxiliar nisso. Então, ele aluga mobiliado. E eu falei, mas com qual mobiliária você deixou? Ele falou, não, cara, eu mesmo faço. Eu falei, tá, e qual que é a empresa de vistoria que você contratou pra... Ele falou, não, eu sei como é que tá. Nossa. Você entendeu? Sim. E aí, mas graças a Deus eu nunca tive problema com isso. Sei lá, já aluguei para 3, 4 pessoas diferentes e não sei o que lá, nunca tive problema. Só que o grande X da questão e a hora que tiver? Não. A quem se recorre? Cara, seguro você paga para não usar. É esse o grande problema. Exato. Plano de saúde você quer usar? Você quer sofrer um acidente? Quer ficar internado? Não quer, mano. Você tem que pagar, sim, alguém que presta serviço que já vale o dinheiro de fazer tudo, mas, cara, você não tem problema. Exato. E outra, Imagina um caso desse aí, cara, deu BO e aí? A gente tinha cliente, a gente tem uma cliente, inclusive está na nossa carteira até hoje, que você conheceu ela na portaria do prédio. E ela tava, tive. E ela tava desesperada porque o cara tava... Ela tinha feito um contrato direto, porque inclusive ele tava tendo desocupação, né? Tava tendo desocupação. Bem não saudável, cara. Destruiu o apartamento dela. Então. E aí ela desesperada, ela como você por ser dono de imobiliária, coloca lá na sua imobiliária, me ajuda aí e vê o que você faz. Consegui ter a felicidade de alugar, o inquilino lá é fantástico. Até é real. E ela não tem dor de cabeça, tenho certeza que na desocupação ela vai estar muito feliz ainda com o nosso serviço. Eu acho, a gente falou de entrada, as partes envolvidas, garantias, a gente falou de um monte de previsão legal, índice de reajuste, um monte de coisa, vistoria, desocupação. Eu acho que depois a gente pode fazer um podcast só de garantias imobiliárias, tá? Só de garantias imobiliárias. Mas eu acho que, cara, a gente cumpriu bem esse papel. Eu acho que dessa parte de locação para um primeiro pod. Eu acho que a gente respondeu tem mais coisa, bastante dúvida. Mas eu acho que a gente segura. Mas acho que as perguntas mais inerentes assim acho que do primeiro contato com a locação, a gente respondeu quase todas elas. Eu só queria fazer uma última pergunta. Por favor. Que é sobre a devolução das chaves. A gente falou várias coisas. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, a gente acabou pegando essa parte da administração, de a imobiliária administrar o seu imóvel, o seu patrimônio, você pode trazer para nós aqui administrar, vai ser um grande prazer. Um dos grandes problemas que acontece é o recebimento da chave, né? Então, quando a gente está falando da dissolução de um contrato ou do término mesmo que seja saudável, existe o devolver de chaves. Sim. Certo? E aí, esse devolver de chaves, a imobiliária ela tem que fazer uma vistoria de entrega. A imobiliária não recebe a chave, ou recebe a chave, se o proprietário, ou o inquilino,
tiver devendo aluguel, tiver devendo Não. condomínio, Não. ou então a pintura não está adequada. Mas antes disso, com dívida, eu Zero. acho. Então, aí é uma questão muito interessante. Não aceitar as chaves de uma desocupação com dívida, muito provavelmente gera um abandono do imóvel. E se gerar um abandono do imóvel, pode vir com outros danos. Depende da situação. Com dívidas e o cara quer desocupar, entra com um processo de cobrança, pega o imóvel de volta, aluga para alguém mais saudável financeiramente e começa a render com esse aluguel. Faz a vistoria de saída, entra com o processo com base na vistoria, manda arrumar o que tem que arrumar, toca o pau e vai ganhar dinheiro. E depois entra com o processo em paralelo. Não deixa desocupado o imóvel. Cara, só tem um cara inadimplente querendo me devolver, pega a chave. Senão ele vai abandonar, velho. Sim. O imóvel. Ou o que é pior, vai esperar uma ação de despejo sem te pagar e aí vai ficar acumulando, você não recebeu nada. Nesse caso, eu acho que é importante você ser esperto aí para pegar. Mas agora, cara, numa dissolução, pega a chave sem verificar tudo, acho que as contas de água, luz, que são inerentes e podem travar uma nova locação, no registro tem que ser apresentados pagos, não receberia a chave antes disso. E mesmo assim, vamos supor que o cara vai mudar de cidade, sei lá, deixou a chave na recepção da imobiliária, saiu correndo. Né, que configura até um abandono do imóvel, tá? Sim. Em verificando, o próprio contrato de locação diz que você continua pagando aluguel até tudo ser resolvido. Entendi. Então, posso pegar as chaves, eu posso pegar uma posse provisória dessa chave e às vezes eu posso descobrir um problema aí já na sequência, fora da vistoria de entrada. Vamos supor que, cara, eu vou lá, fiz a vistoria de saída e a vistoria de saída, eu fico com a chave. No dia da vistoria de saída, o cara acompanhou, o vistoriador foi lá e fez. O vistoriador falou assim, vou emitir o laudo. Vai um dia, 2. Posso ficar com essa chave? Entendi. Se a imobiliária fica com essa chave, ela garante que ninguém entrou lá depois para dar uma bagunçada no negócio. E se der alguma coisa ruim, você comunica. O inquilino fala assim, deu ruim, pega a chave aqui, reforma, ou você quer que eu mande reformar? E quer me indenizar financeiramente? Tá? Então o ato de receber a sala, a chave, a galera confunde como um encerramento de contrato. E não é o caso. É só um passo nele. A dissolução do contrato vem realmente... Cara, eu vou falar um negócio para você de locação. Eu raríssimas vezes fiz um distrato de contrato de locação. Às vezes um e-mail fala assim, muito obrigado, a gente recebe as chaves e informa que não tem mais dívidas e tudo mais. Já resolve a situação. Tá? Não vi muito. Você fala de formular um distrato mesmo. O documento de distrato. Sim. Né? Agora, então, para resumir o que a gente falou, pode sim receber a posse do imóvel e comunicar a posse das chaves e comunicar ao inquilino que existem débitos e comunicar isso formalmente. É isso? Então, por exemplo, cara, se ele não me apresentar faltou os 2 últimos aluguéis. Não, aí é aquela situação que eu já te disse. Compensa pegar e fazer a cobrança paralela. Exato. Então eu posso pegar a posse, inclusive, do imóvel. Eu posso pegar o imóvel, é isso que eu quero dizer. O contrato está encerrado, a gente vai te cobrar isso, como é que você vai me pagar? Não vai me pagar, vou cobrar ou vai pagar? Acho que melhor do que deixar. Quando eu resumir, era isso que eu quis dizer. Tipo assim, eu posso receber o imóvel, então, e falar, olha, tem 2 aluguéis em atraso, mas fazer uma cobrança formal disso, de que existem 2 aluguéis em aberto, assim, assado. Agora, o que já aconteceu, que a gente já viu também, pagou tudo bonitinho, tudo legal, tudo redondo, mas aí quando a pessoa saiu, tem uma conta de luz que não está vencida ainda e vai vencer daqui a 20 dias, depois da entrega das chaves. Então... O que eu faço? Cara, a conta de luz, geralmente a gente pede para passar pro nome do cara que está lá. A dívida está vinculada ao CPF dele. Então ele vai ter que pagar, porque senão ele vai ficar inadimplente, vai pro Serasa. É o inquilino que vai ficar, né? A gente pede a apresentação de conta de luz, cara, porque é uma praxe de mercado. Mas ele tem a obrigação de, inclusive, pedir o desligamento. E ele só vai conseguir o desligamento com a quitação. Porque eu preciso vincular uma outra conta de luz lá. E se esse cara não pagar, eu posso não conseguir vincular uma conta de luz nova lá. Esse que é o problema. A conta de luz fica vinculada ao número de instalação. Então, o que fica de residual pode ser cobrado dele. Entendi. Pode ser cobrado dele. E existem situações raras que o cara não transfere a conta para o nome, o proprietário deixa no nome dele e vai seguindo o jogo. Tem a data de desocupação ali, aí tem a data de leitura no relógio. É obrigação dele sim, cara. Tem que cobrar.
Uma última pergunta. Vamos Pra lá. finalizar, e a gente já acaba isso aqui por hoje. Pelo menos essa primeira vez, Pela né? primeira... De locação. Porque tem uma porrada de coisa que tá na minha cabeça aqui, mas não vai ficar muito longo. Eu vou falar pra vocês que, assim, a parte de locação é uma das coisas que geram muita dúvida, né? Porque dentro do mercado. É muito comum, né? Eu tenho muito mais locações feitas no mês que vendem. Não, e outra, qualquer imobiliário. além de A não tudo ser que não isso, mexa com locação. existem várias e várias variáveis. Sim. E casos, meu... Específico. Eu nem falei de locação não residencial. Nem de isso, comércio. Porque a locação, você vai falar todo mundo morou de aluguel em algum momento da vida, todo mundo, a grande maioria, sim. A locação gira demais, gira muita coisa. Pode Oi? falar. Não, nada. Não, e vai muito, assim, dá pra fazer 5 podcasts pra falar só de locação. De quando acontece isso, de quando entrega com piso danificado, de quando entrega não sei o quê, se recebeu daquela forma, mas aí assumiu que recebeu daquela forma, depois mudou e viu que aquela... Enfim, tem muita coisa. Mas a gente vai deixando para outros temas, e se alguém tiver alguma dúvida pertinente, que fala assim, pô, isso aqui é muito pertinente, vocês não tocaram no assunto, pode deixar nos comentários aí, a gente vai lendo, prometo para vocês que a gente vai fazendo Sim, a gente faz as respostas. Bem pegado aqui. Mas uma pergunta que eu faço, que muita gente faz, por exemplo, questão de condomínio. Valor de condomínio, tá? Uma dúvida bem inerente ao mercado. O valor de condomínio, o que ele é cobrado do inquilino e o que é cobrado do proprietário? É cobrado do inquilino o valor integral do condomínio? Não, né? Na verdade, vamos lá. A gente tem um boleto de condomínio. Sim. E dentro desse boleto de condomínio eu tenho descrito do que se trata o valor total do boleto de condomínio. Sim. O boleto de condomínio não é a taxa condominial. Dentro de um boleto de cobrança do condomínio, das despesas do condomínio, existe uma taxa condominial. Essa taxa, ela pode sofrer pequenas alterações, mas geralmente ela tem um período de 1 ano fixa. E podem existir outras cobranças lá dentro, tá? Algumas ordinárias e outras extraordinárias. Ordinária? Ordinária. As ordinárias são as recorrentes, as que são comuns ordinárias, pelo próprio nome. Então, às vezes, cobrança de energia... Tem administrador de condomínio que separa o valor da taxa condominial, despesa de luz das áreas comuns, a despesa de água quando não tem medição individual, tipo é dividido rateio de água, e rateio de gás quando é distribuído. Isso tudo forma. E aí dentro ainda tem o fundo de reserva. Tá? O fundo de reserva vai para uma conta que só pode... É um fundo de reserva. Um fundo. Vai para um fundo que só pode ser usado em situações emergenciais e que garante algumas coisas, mas que é do proprietário. Aquele fundo, você vai embora, vai ficar lá pro proprietário. Né? Então, esse fundo de reserva é tido como uma despesa extraordinária e não deve ser pago pelo inquilino. Tá? O que você pode fazer com o proprietário é você pagar o boleto integral do condomínio, apontar para eles as despesas extraordinárias, por exemplo, uma reforma na academia. A reforma na academia é uma reforma... A estrutura... Meu prédio agora está pintando toda a fachada do prédio. Isso é um bem que vai ficar para o imóvel. Foi feita uma chamada de capital de, sei lá quantos, acho que 24 parcelas de R$70 lá. São 2 anos pagando R$70. O inquilino tem que pagar? Não. Entendeu? Mas então ele vai apontar isso para mim. Para facilitar a vida, você paga o boleto, me aponta o que é, eu te dou desconto no aluguel. Uhum. Tá? Isso aí tem algumas relações que são assim, porque principalmente quando o proprietário quer pagar o condomínio por si só, ou quer que o condomínio seja passado integralmente e ele não quer ter dor de cabeça. E normalmente é feito na cobrança do próximo aluguel. Tem algumas imobiliárias, no nosso caso, dependendo da data de vencimento, a gente cobra o condomínio, IPTU, tudo em um boleto só para o inquilino. E aí eu já desconto, tá? O fundo de reserva, tal, tudo mais, pago com o aluguel que ele me pagou e repasso só o líquido e dou um extrato pro proprietário. Mas tem casos que o cara quer... Putz, em São Paulo a gente não repassa condomínio para o nome do inquilino, já não faz mais isso. Já. Entendi. Porque o condomínio é a única coisa que pode fazer com que o proprietário perca o bem dele. O imóvel pode ir a leilão para pagar a despesa de condomínio. Tá? Então, ele tem que monitorar. E eram, várias surpresinhas. O proprietário ia tirar um carro zero na concessionária, chegava lá, o cara falou assim, não, mas você tá no Serasa, mano. Como assim, mano? Tô no Serasa. Tá, condomínio. O cara não pagou 3 anos, sem pagar 1 ano, sem pagar condomínio. Administração própria, sem cuidado, confiando na pessoa que tá lá, parente.
E aí são relações de confiança que você tem que ter esses Mas meu primo que mora lá, faz 3 anos que não faz, não paga. Desgranhento. Então, há de se ter esse cuidado com o condomínio especificamente. Mas as despesas, e isso está na lei do inquilinato, as ordinárias por conta do inquilino e as extraordinárias por conta do proprietário. 13º salário de funcionário, inquilino. Eu uso o serviço da galerinha lá. Rescisão trabalhista, proprietário. Entendi. Entendeu? Então é complexo. Para mais de metro. Aí, ou seja, a gente consegue falar de novo, mais uma vez, Traz a pra importância de ter a imobiliária por eu acho trás, que administrando isso. A gente é um imobiliário de sua confiança. Eu acho que se você tem bons imobiliaristas por aí e você gosta deles, se quiser experimentar algo novo aqui na cidade, a gente está aqui. Agora, algo novo, moderno, inovador. E se quiser agora... Tecnológico. Agora é bom ter. Às vezes a gente tem confiança já numa galera. Veja se está tudo certo, se está no preço justo e segue o jogo. Mas, Diego, acho que deu, né? Deu? Eu acho também que deu. Eu acho que foi bacana. Eu acho que é o início de um papo legal. Acho que a gente pode fazer depois uma playlist só sobre locação e fazendo fazendo nuggets disso aqui. E que, vixe, vai dar assunto pra caramba. Não, tem assunto. É igual você fala. A gente falou, a locação ela tem várias variáveis e muitos casos. A gente pode fazer podcast, por exemplo, de casos do mercado que já aconteceu, o que você viveu, o que eu já vivi. A gente fez hoje um pouco mais técnico. De repente a gente pode entrar num rolê de um podcast um pouco mais dinâmico, de sentar com algumas pessoas que tirar já dúvida da gente que a gente não conhece, pode chegar com umas dúvidas malucas. Vamos trazer gente, cara, acho que tá na hora, hein? Vamos comprar mais 2 microfones, já tem mais um. Tá. A gente já tem 3. A gente já coloca. Vamos comprar outro. Vamos encher essa galerinha. Que agora a câmera ficou da hora, mano. Vamos, por favor. Só vamos. Então vamos. Demorou. Então o próximo podcast com certeza vai ter alguém aqui com a gente. Tomara. Vai. Eu acho que vai, sim. Nem que seja Deus. Não, tá sempre com a gente. Meu amigo, eu acho que da minha parte tá fechado. Missão cumprida. E a gente queria mais uma vez agradecer, tá? A gente vai pegar a ideia de vocês aí, realmente vai, acho que a ideia da playlist, por exemplo, é bem legal. Cria uma playlist só de locação e porque tem muito assunto pra vai mandando dúvida aí que a gente daqui a pouco a gente já vai começar a patrocinar também. Galera, de verdade, mais uma vez queria agradecer. Coloca nos comentários aí tudo que vocês têm pra falar pra gente. Críticas são sempre bem-vindas. Só não xinga a gente, que só a gente... Eu sou canceriano. Então ele que gosta dessas coisas de negativo. Eu quero as positivas, só não quero nada. Eu fico meio chateadinho. Só elogia nós. Dá like, sininho, mas, se inscreve, dá like na gente, ativa o sininho aí pra receber notificações. Chama pra churrasco, bicho. Sensacional. Cidade é pequena aqui. Pra tomar cerveja. Quero falar de locação no churrasco. Vamos. Não, mas a gente pode. A gente pode. A gente podcast. Nossa, piadinha ruim. Ridículo. A gente pode fazer um podcast, por exemplo, na rua, sabe? Num churrasco. Aí não seria um podcast. Pode de churrasco, pode de churrasco. Um churrascast. Senta lá, vai comendo carne, tomando cerveja e faz mas isso aí é totalmente à parte, tá? Tô brincando. Fechou? Fechou. Galera, obrigado. Tchau, tchau. É nóis. Beijo, fui.